Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui super feliz com super incríveis convidados pro segundo episódio da segunda temporada do nosso podcast Conexão Customer. Hoje com uma convidada especial que vai me ajudar a entrevistar alguns dos convidados também. Perguntas polêmicas. Polêmicas? Aqui. Não, e foi bacana, assim, a primeira temporada quem assistiu foi demais, eu recebi mensagens... Como aqui a gente, relembrando, nosso objetivo aqui é que vocês conheçam um pouquinho de profissionais de referência do mercado, mas tirando o sobrenome empresarial, você vai na palestra, pô, aquela pessoa é legal, mas será que essa pessoa é parecida comigo? E eu recebi mensagem pelo LinkedIn de operador falando, fulano é igual a mim. Eu trabalhei carregando saco de cimento igual a ele, e hoje ele é presidente de companhia, então eu posso ser assim também. Foi assim? Então são coisas, nosso objetivo é realmente que as pessoas se conectem, que atrás desses super executivos são pessoas que lá no início tinham sonhos, que resolveram mudar. Então aqui se preparem que vocês vão receber super dicas. A gente sempre faz esse bate-papo. Quem assistiu os outros episódios anteriores, a gente vem falando um pouquinho e a gente resolveu trazer esse bate-papo para todo mundo ter acesso. A gente conversa, mas fica só entre a gente para ter acesso. Então, sejam bem-vindos mais uma vez à segunda temporada. O primeiro episódio já foi sensacional. Ainda não vai pro ar, mas só pra vocês entenderem. O primeiro episódio teve um founder de grupo empresarial. Então tem liderança que começou lá embaixo. Teve uma pessoa de anos de uma companhia, que vocês devem vivenciar isso também. Anos, e tomou a decisão. Imagina você ser promovida à diretoria executiva de mega multinacional e tomar a decisão de sair. E aí, por que ela tomou a decisão de sair? E para completar, uma super figura, um fundador, um headhunter que contrata para a Amazon, tudo isso. Então, quem não assistiu o primeiro episódio, assista. E hoje, não diferente, temos 3 convidados incríveis. A gente vai falar um pouquinho aqui da Camila, que vai me ajudar, mas você conhece. Temos um... Como que eu vou chamar? Agora é o executivo do ano? Super o top Blaster, power top nacional, master. internacional... E Será que ele pode dar o depoimento pra gente ensaiando já em inglês, assim? Pode ser também, né? Porque vai ganhar um prêmio já de Latam Melhor do Mundo. Ficou vermelho. E uma outra super amiga, assim, que eu sou fã, apaixonado, enfim, de muito tempo, que eu aprendi muito do que eu sou hoje, tô aqui por causa dela, e isso é bom que a gente fala pessoalmente pra todo mundo, mas que quem vai estar assistindo conhece que não só eu, mas pelo menos mais 100 a 200 mil pessoas já também tem essa experiência por ter sido líder em um monte de lugar. Então vocês vão conhecer super convidados. Antes de começar a apresentar, a Camila também se apresentar um pouquinho, que ela vai falar, uma outra amiga que eu sou fã e... Enfim, acho que fã até pouco. Eu queria primeiro agradecer os nossos patrocinadores que conseguiram viabilizar o nosso podcast também ajudando. A Bidu, hoje é a maior plataforma da América Latina de Employee Experience. Então você pensa em comunicação, engajamento... base de conhecimento, então, e nasceu para resolver problema. Então, um dos nossos convidados conhece um pouquinho desse conceito, porque ele já criou também, quanto isso é importante. Então, obrigado, Bidu, hoje mais de 300 mil usuários no mundo todo. E a Coffee Life. Coffee Life, para quem não conhece, é uma linha de café premium. Então, imagine que as notas de café são de... Imagina não, né? De 0 a 100. Então, a pontuação é acima de 84. Só que, além de ser um café premium, ele tem 2 outras linhas que são linhas saborizadas e funcionais. Então, além de você tomar um café especial, você tem saborizado e tem funcional, que é antioxidante, com colágeno para emagrecer, com energia. Então, super especial. E, óbvio, nossos convidados já vão ganhar. O saborizado, goiaba, coco, macadã... Não, coco, milho verde. O que vocês preferem? Coco. Então, milho verde. Aí, eu provei de milho hoje, hein? Ó, bom, muito e você? Qual desses? Goiaba. Uau. Pra dizer que eu tô comendo fruta. Ah, tá. Tô de dieta. Então, excelente. Obrigado a Coffee Life também pelo apoio e também por estar proporcionando não só café bom, mas saudável, né? Porque a gente sabe que café todo mundo usa, né? Mas vamos começar a brincadeira. Antes de começar para os nossos convidados falarem muito, vou começar pela convidada que ainda vai ajudar a entrevistar. A primeira vai fazer aquela TEDx Speaker, founder e CEO do Business on the Road, que virou CX Taon. Que tinha Business on the Road, mas aí trocou para CX Taon, que é legal você falar um pouquinho do CX Taon. Camila, cara, prazerzaço ter você aqui comigo. Obrigado por estar aqui dividindo. Antes da gente falar de quem é a Camila,
Vamos falar da Camila super power empreendedora. E a galera costuma te conhecer quando você tá dando essas palestras. Exato. Você sabe como é que eu me apresento no palco, né? Sei Eu bem. já E com a quebro malinha. isso. Já quebro isso. Fala pra galera, não. Se eu falasse assim, Camila é TEDx Speaker, coautora do best-seller Protagonista, professora da Escola Britânica de... tive que até puxar o fôlego. Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. Acho chatão. Apesar de ser isso, acho que quebra o rapport, quebra a conexão entre a gente. Então eu sempre faço aquele breve storytelling dizendo que eu sou a neta do seu Zé e da Dona Maria, ambos migrantes que vieram da roça, com muito mais coragem do que juízo, enfiaram uma lata de farinha debaixo do braço, uma filharada debaixo do outro e foram pro Paraná, né? Imagina, saíram de Minas, analfabetos, colhiam café e foram pro Paraná. Quebraram a cara, obviamente, né, gente? Viveram numa casa de palha, tinha cobra pela casa, barata por tudo. Minha mãe olhando aquilo falou, credo, eu não sei o que eu quero da vida, mas também não quero isso, né? E minha mãe foi pra Europa. Malemar falava português, foi pra Europa. Então também quebrou a cara. Felizmente, ela conheceu um cara, um filósofo, que disse assim, Nilza, estude e aplique, porque isso dá boa na vida, né? E a gente tá aqui pra provar, que acho que todo mundo já fez uma série de graduações, de cursos, até não cursos que não precisa ter o título do XPTO instituição, mas estudou e aplicou. E dá certo. Minha mãe foi a primeira pessoa da família a estudar, porque até então era coisa de rico, né? E eu me sinto um pouco a continuidade disso, porque se ela conseguiu... E ela mostrou pra minha família toda que aquilo dava certo, eu tenho a responsabilidade de continuar, porque ela foi guerreira. Infelizmente, em 2022, ela nos deixou, então quando a gente tava falando nos bastidores sobre mãe, eu pensei e falei, ai meu Deus, a minha tá assistindo aqui agora, né? Então eu me sinto responsável disso, e eu gosto muito mais de pensar que eu sou essa pessoa. Que também quebrei a cara quando eu vim pra São Paulo, porque eu morava com meus avós, e aos meus 16 anos, quando todo mundo achava que eu era nerd, porque eu era filha da Nilza, meu maior sonho da vida era trabalhar em uma loja de surf de shopping, pra pegar os gatinhos, né? Pensava assim, pô, se eu der desconto, eles vão ficar comigo, né? Com essa cabeça, aos 17 engravidei, meu avô disse gentilmente, ou você casa ou você vaza. Fui pra São Paulo, cheguei em São Paulo, né? Chegando em São Paulo, eu não sei vocês, mas não tem diferença quando a gente conversa com alguém de 17 anos ou alguém de 50 anos, e esse alguém de 50 anos da área executiva só fala o business ace. Porque é o storytelling, o spin selling, os OKRs, eu não sei o que, um monte de dialeto que... né? Tô perdido, outro país. Que isso? E isso me traumatizou, porque eu cheguei e eu não era capaz de entender o meu trabalho. Mas um dia eu ouvi uma frase de um importante psicanalista chamado Carl Gustav Jung, que dizia o seguinte, quem olha pra fora sonha, quem olha pra dentro desperta. Eu olhei pra dentro e tava uma zona. Eu não tinha qualificação técnica, comportamental. Então, além de não entender o que eu tinha que fazer, eu nunca seria promovida se eu não trabalhasse em mim mesma. Então, comecei todo um processo. Tive a alegria depois de fazer pequenas mudanças e estudar comportamento, neurociência, psicologia positiva, de trabalhar com a Harvard, bolsa de valores, viajei todo o Brasil, Chile, México, Colômbia, Miami, até um dia que eu pensei assim, cara, como essa garota que só queria trabalhar na loja de surf do shopping, que morava na periferia, virou essa aqui. E aí eu comecei o CX Tá1, que não tinha o nome CX Tá1, que era Business on the Road, que eu queria entrar num motorhome e rodar o Brasil, porque eu ia melhorar o Brasil, gente. O Brasil dependia de mim. Aquela egocêntrica, né? Falava, se eu for pelo Brasil explicar para as pessoas que elas podem ser mais protagonistas, que ela não precisa ir morar em São Paulo ou Rio ou qualquer outro grande centro para ter sucesso. Ela pode começar por ela mesma, né? Porque eu tinha passado por isso. E eu decidi que eu ia fazer isso. Pedi demissão, né, Wellington? 2020, um ótimo ano para pedir demissão. Logo na pandemia. Ótima ideia. Ainda mais para reunir gente para discutir propósito do protagonismo. Deu errado. E aí, o projeto se chamava Business on the Road, que tinha, assim, um monte de coisa. Deu tudo errado, e aí um jeito de fazer esse projeto dar certo é falar sobre a experiência do cliente no meio, que eu trabalhei com 15 anos nessa área, né? E aí começou a conectar muito bem, e hoje eu rodo o Brasil de motorhome, então tem um jeito muito diferente das coisas. E se chama CX Tá1, que é muito mais fácil de pronunciar, né, gente? Do que Business on the Road. Eu tava brincando com o Wellington nos bastidores, que quando fala Business on the Road, às vezes eu explicava o projeto pras pessoas, as pessoas falavam assim, a Cami que é do road. Parecia um latido, né? Eu falei, pô, a galera não consegue pronunciar. Então se tornou CX Tá1, e por isso eu tenho a alegria de estar aqui, porque o CX Tá1 tem esse objetivo, de falar sobre a experiência do cliente, de conectar pessoas, e não conectar pessoas só pelo negócio, mas conectar pessoas pela vida, né? De como a gente pode ser melhor. Todos os dias a gente empresta o nosso CPF para um CNPJ. Sim. Como é esse empréstimo? Que eu acho que, por isso que eu tô me segurando na cadeira aqui, porque eu tô doida pra fazer perguntas pra vocês. De como é que a gente faz essa conexão? Porque eu sei que vocês têm histórias incríveis pra contar de quem eu era quando era criança. Qual foi o turning point? Vamos conhecer o CPF, vamos esquecer o CNPJ, né? Que é um empréstimo. O CPF tem que estar bem pra emprestar bem. Então, como é que é essa parada, né? Então, é isso. Falei demais, gente. Eu falei que ia ser poupado. Não, é bom. Vou ser demitida. Tem que pagar o Pix maior pra estar aqui? Não, e o bom quem já viu algumas palestras, quem acompanha a Camila,
cheguei, esse aqui eu cheguei. Aí depois vai que vai. Mas então, a gente vai ter bastante pergunta. Vamos conhecer também nossos 2 super convidados, mega patentinho, barulhinho. E aí? Ó, não, em vez de eu falar a Márcia, o Ted, então vou deixar que vocês se apresentem como vocês também gostam de se apresentar. Primeiro ainda, quem conhece, depois a gente vai falar de quem não conhece. E não o pessoal que tá no LinkedIn não, hein? Essa é a provocação, a gente quer saber além do LinkedIn. Então eu vou dizer o seguinte, eu fiquei 20 anos na Oi, no grupo, né? É Márcia Pola. Márcia Pola. Antes disso, a Márcia tava em outras empresas, em mais 2, né? A Mil Assistência Médica, meu primeiro emprego, e depois na Central 24 Horas, que era uma empresa também de terceirização de operações de call center. E quando eu cheguei na Context, a pessoa que me recebeu do RH falou assim, a gente precisa te apresentar para a companhia, como é que você quer ser apresentada? Sua formação, o que você fez, quanto tempo, experiência, não sei o quê. Eu falei assim, eu quero ser apresentada como Márcia, mãe de 2 gatos, 10 orquídeas, esposa, que gosta do que faz. Então, não importa o currículo, né? Eu acho que... 10 orquídeas eu não lembrava, 2 gatos... E é bastante orquídea. É isso, gente. Amo orquídeas. E eu acho que tem muito isso do que você falou no início, né? Quando você mostra muito o currículo, talvez você distancie a pessoa de você. E eu trabalho há muito tempo com operação de call center. Eu fui atendente de call center. E comecei minha profissão assim, na recepção, meu primeiro emprego, recepcionista de um centro médico da Mil, com muito orgulho. E aí eu falo o seguinte, vamos apresentar a pessoa, né? Porque aí você cria proximidade, você fala, nossa, eu também gosto de gato, eu tenho cachorro, nossa, orquídea, etc. E aí começa uma conversa muito mais gostosa e fácil do que aquele distanciamento que fala assim, nossa, ela falou disso, esse currículo eu não tenho e não sei o quê. Eu não estudei nessa mesma universidade. Exato, já nossa, era. E aí você vai criando distanciamentos. Então, na Context eu estou, né, na diretoria de gente e transformação. Eu brinco muito que o nome transformação, as pessoas às vezes me perguntam, né, transformação é isso, a sensação que eu tenho às vezes onde a gente não sabe o que encaixar, fala assim, a Márcia vai fazer, então a Márcia vai dar conta, a Márcia vai transformar. Que delícia, né? É quase magia, assim. Exatamente. É transformação literalmente, o que eu sei, o que eu não sei é com a Márcia. Exatamente, e aí isso também tem uma coisa muito gostosa na carga do transformação, que é isso, né, você conseguir da lagarta virar um casulo, que vira uma borboleta, é você transformar o caos em alguma coisa que te inspire, que te ensine, como é que você transforma em algum momento a dor em aprendizado, como é que você transforma o suor em comemoração, e assim a gente vem lidando, então... Na Context eu descobri que esse nome, para mim, a diretoria transformação tem tudo a ver. Né? Então essa é a Márcia, que apaixonada pelo que faz. Boa. E aí, algumas pessoas que conhecem de reconhecimento e premiação, a Márcia também foi muito tempo. Além de hoje, diretora executiva da BT Call Center, enfim, foi executiva do ano, algumas coisas que o nosso próximo convidado é o atual, o cara. E aí, meu amigo? Bom, a razão social é Ednelson Santos, mas ninguém sabe quem é o Ednelson. É Ted, todo mundo conhece por Ted, né? Então, eu falava ali há pouco, né? São 24 anos que eu tô ali na Via, Casas Bahia, Ponto, Extra.com. Comecei como vendedor ali, né? E antes disso, né, voltar um pouquinho, fui jovem aprendiz. Meu sonho era ser bancário, não era ser varejista, era outra coisa completamente diferente. Tem produto de serviços financeiros. Exato, agora sim. Então, depois eu descobri que o mundo não era aquilo que eu pensava, tá? E aí, ao longo do tempo aí, e a carreira dentro da Via, né? Então, de vendedor a diretor de clientes, né? Mas antes disso também fui diretor de loja, fui gerente regional, fui modelo de gestão, fui RH. 20 anos de Via. 24 anos de Via. Fui RH. Começou com 10, a gente quase isso, né? Então, mas não fui jovem aprendiz da Via, só pra você saber que não se conecta. E uma coisa que eu sempre gostei, né? Que eu sempre fui apaixonado, é essa relação com a pessoa, com o cliente. Então, entender qual é o sonho, qual é essa expectativa que ele tem ali, você conseguir trazer alguma coisa que de fato realiza, que de fato, né, ajuda ele a resolver um problema, sempre me despertou esse interesse. Então, quando o vendedor, que eu tava lá no balcão, bonitinho, você via que a pessoa vinha ali com um problema. Ele não queria uma geladeira, ele queria uma solução para alguma coisa. Uma cozinha. Entende? A primeira cozinha da vida da pessoa. Exato. Então,
Aí era que tava a chave. Quando eu entendi que isso era a chave, aí eu passei a ser um dos melhores, né? Porque não era vender a geladeira, não era vender a mesa. É porque ele ia receber tantas pessoas. Porque o sonho era ter 8 pessoas sentadas ali para fazer o almoço do fim de semana. Era ter uma geladeira que tinha um refrigerador diferente porque ela queria fazer uma sobremesa especial. Então, essas coisas é que foram, ao longo do tempo, despertando pra mim esse interesse de estar próximo do público, de estar ali cada dia melhor, de me especializar sobre isso. Então, foi assim que eu fui construindo a minha carreira, porque, de fato, o que me chamava a atenção era como eu fazia com que o cliente fosse atendido, mas não simplesmente, né, atendido por... Mas resolver os problemas que, de fato, estão ali na cabeça dele, que nem sempre é claro. Então... Assim foi. São 24 anos brincando com isso ali na parte direta, mas vivi em outras empresas também antes disso. E diria pra vocês que eu sou super feliz fazendo o que eu gosto, né? São quase 4 anos já na área de clientes. A diretoria chama Gestão de Clientes ali na Via, faz parte da VP de Marketing e CX. E a gente vem ali junto com o time, né? A gente tem um time muito legal, são quase 400 pessoas. Que todos os dias estão junto com os negócios, a Via tem vários negócios, com os negócios brigando por isso. Como é que a gente entrega uma relação cada dia melhor, mais fácil, né? E super acessível para todo mundo. Não, que top. Então, aproveitando, até que já falou um pouquinho lá do início, e a gente vem pra cá, a gente vai e pergunta. Beleza, vocês conheceram Márcia, ex-diretora executiva da BT, diretora de transformação e gente... Da Contax, que voltou no Contax, eu fui Contax, a gente conhece, a gente foi operador lá junto, junto não, eu sou mais velho, a Márcia é mais nova. Você falou que não ia falar sobre essa parada aqui, a gente não falou, enfim, a Camila, super, hoje uma das referências em CX que vem mobilizando bastante, o Ted, enfim, um dos caras mais admirados, diretor de cliente da Via e atualmente o executivo do ano nacional dentro da área de cliente. Então a gente falou porque tem uma premiação aí. Ele com certeza vai ser considerado o executivo Latam esse ano também. Agora vamos conhecer, aproveitando até que já falou um pouquinho, mas assim, mas antes disso, é legal, apaixonado por cliente, mas lá no início, não queria ser jogador de futebol, cozinheiro, 17 pra talvez baixo, cozinheiro, talvez piloto de avião. Ou alguma coisa assim, você não, eu quero ser o cara gestão de cliente lá no início, não quero ser o designer, quero ser o Bill Gates, e aí, lá no início, antes disso? Antes disso, não era nada disso, quebrei a cara porque não era, eu falei pra você, em algum momento da minha vida eu tinha sonho de ser bancário, que eu ia com a bancário, minha mãe, alguém da tua família era? É importante ninguém, nada, gente, nada. Você tinha ido ao banco, achou chique, achou eu bonito. ia com a minha mãe. E eu via, na época eu lembro que tinha umas latas que você pegava pra colocar moeda. Então, era só poupança, né? E o banco dava aquilo. Eu lembro de ir no Unibanco na época e tal. E a minha mãe sempre ia e o gerente sempre dava uma latinha daquela pra mim e pra minha irmã, né? Eu falei, gente, eu gostei dessa coisa. Eu acho que eu quero ser bancário. Um pote de dinheiro. Um potinho de dinheiro. Então, era isso. E aí, assim, eu devia ter uns 7 anos, 8 anos por aí. E isso veio, assim, com o tempo, né? E eu fui com aquilo na cabeça e tal. Aí quando tinha uns 13, eu falei, acho que eu quero ter o meu dinheiro. E a única forma de eu com 13 anos ter o meu dinheiro era ir pra um lugar que cuidava de menores aprendizes. Lá na minha cidade chamava Polícia Mirim. Onde é a cidade? Araçatuba. Então eu sou de Araçatuba. Na verdade, eu sou de um distrito do lado de Araçatuba chamado Santo Antônio do Aracanguá. Boa, Pois bem. Pessoal de Santo Antônio, tá vendo aí? Diferente. Deve ter uns 5 mil habitantes. Então, só que faz parte de Araçatuba, né? E na época, a gente tinha toda essa vontade. Eu tinha essa vontade de trabalhar, ter meu dinheiro e tal, porque dependia do meu pai, dependia da minha mãe, achava um saco porque eu já queria sair. Com 13. Já com 13 anos? Sim, eu queria sair, queria ir na matinezinha no domingo, eu já queria fazer. Pois bem, e aí convenci minha mãe, convenci meu pai, fui. Aí comecei a fazer meu curso lá na época, preencher cheque. Era isso. Aprender a datilografar, né? Datilografia. Eu fiz mecanografia, olha só, que era arrumar a máquina de escrever. Aí exatamente. Já era avançado. Já era avançado. Não era só de tinha que arrumar. Não, já dava aula. Enfim, e aí fui ali e tal. E aí, ainda nos 13 eu consegui arrumar um emprego. Eu trabalhava 3 horas por dia. Maravilhoso, não era no banco. Que eu queria ter ido pro banco. Algum dia você trabalhou no banco? Nunca trabalhei no banco. Já começa pra jantar. Já começa. A pessoa frustrada, nunca trabalhou no banco. Não, então. E com 13 fui. Era uma autopeças.
Então, eu fui trabalhar numa empresa que tinha toda a parte de borracha, vidros, fechaduras, essas coisas. E fui muito bem recebido, porque o dono era uma empresa única, era uma loja. E o dono me recebeu como um filho, assim. Foi muito interessante. Bacana. Italiano e tal. E nessa época, eu lembro que ele me ajudava de um jeito, assim, que ele me despertou pra administração. Não foi porque eu queria trabalhar, não era isso. Ele me ensinava coisas de administração, livro caixa, livro razão. Ele me ensinava essas coisas, sabe? Legal. E passado o tempo, eu acabei ficando quase que 5 anos ali trabalhando com eles. Ele teve problema com a família, com o pai dele e tal, mudou pra Ribeirão, levou a empresa pra Ribeirão e eu fui junto. E foi junto. Olha. Eu tinha 16, 17, fui junto pra Ribeirão. Na época, acho que a gente tava... Ele até me levou na UNAERP pra fazer administração na UNAERP. Enfim, mas isso depois não deu certo, porque eu voltei pra Araçatuba e tal. Tinha tiro de guerra pra fazer. E aí, meu pai e minha mãe não quis que eu ficasse ali. Então, eu voltei pra... Tinha o quê? Tiro de guerra. O que é tiro de guerra? Exército. 18 anos. Fiquei pensando. Entenderam, né, pessoal? Era isso. Lá era isso, chamava tiro de guerra. Enfim, e aí... Com 18, voltei pra Araçatuba, né? Pra minha frustração, que, né? Ribeirão, maravilhoso. Já tava... Exatamente. Mas hoje, assim, a relação com ele ainda é muito boa. Ele me trata como um filho, é muito legal. Que bacana. Os filhos que eram pequenos na época, né? Que é quase que a minha idade. A gente hoje tem contato, a gente se vê. Irmão, já. Tem um pouco tempo, a gente marcou um almoço em Ribeirão, na casa dele. Lá um tá em Brasília, outro tá no Amazonas. E assim a gente foi, né? Foi uma primeira etapa da minha vida, assim, que me ajudou bastante. E nesse período você trabalhando com ele, só pra conectar algumas coisas, você fez ali... Apesar de te ensinar livro de caixa, você fazia tudo administrativo, você fazia todas as atividades lá, de um pouco... No início eu entrei pra fazer serviço de banco, foi isso. Então, só pra assinar cheques? Pagar fatura, fazer depósito, era isso. Depois eu fui evoluindo, né? Depois eu aprendi a fazer essas coisas, os registros que ele precisava, porque depois ele mandava pro escritório de contabilidade. E eu gostei da história do balcão de atendimento. Eu comecei a atender no balcão. Entende? A experiência foi lá com atendimento. Nessa autopeça, com 13, 14 anos ali, que eu comecei a atender as pessoas que iam lá. E aí, eu gostei desse negócio, porque eu fazia venda. Eu gostei desse negócio de fazer venda, viu? E aí eu fui evoluindo e tal, e eu fiquei esse tempo todo ali com ele. A gente arrumava a loja e tinha as coisas, e ele tinha equipe que fazia instalação, tudo, né? E eu acabei ficando. Então eu ajudava a vender no balcão, fazia a parte administrativa e assim a gente foi feliz um tempão. Foi muito legal pra minha vida, assim. E nesta época ainda, né? Na época você tinha o ensino médio com técnico, né, junto. Então, e eu fiz com contabilidade. Então, a minha primeira formação técnica foi contabilidade. Olha que interessante. Porque eu gostei disso. Tudo lá pro caminho financeiro, mas na hora que o mosquitinho do atendimento pegou ali... Então, mas nessa época ainda o desejo de ser bancário existia. Eu ainda tava naquela, sabe? Eu tô aprendendo, tô gostando e tal, mas eu quero ser bancário e tal. Enfim, e aí foi isso. E eu depois voltei para Araçatuba, nessa segunda etapa da minha vida aí. E acabou que eu não fiquei no exército. Fui dispensado e aí Você queria ter feito o exército? Não queria. Só pra saber, porque tem gente que queria, né? Provar a selva, aquelas coisas. Era legal, tal. Era legal, porque um tempo a gente tinha que ficar indo lá. Mas não era aquele negócio que... eu quero isso pra minha carreira, não era isso que eu queria. Enfim, e aí depois eu voltei. E voltei pro varejo. Aí fui pra calçado, depois eu fui pra música, e fui passando por outras coisas. Não, mas música e loja de música. Loja de música, isso mesmo. Já tinha virado música, já tava sabendo aqui. Vendi instrumento. Traz aqui, por favor, o instrumento. Vendi instrumento, tinha equipamento eletrônico, né? Aí, na época ainda VHS, tinha disco mesmo e tal. E depois... É uma coisa, gente, redonda, assim, que colocava numa máquina. Não, LP, long play. Esse é o ponto importante. Vamos aproveitar aqui. Acho que a gente já falou em 4, 5 episódios da primeira temporada, que a gente tá falando algumas coisas, relembrando. Só pra abrir, a gente falou do disco, algumas pessoas redondas tocavam. Normalmente era 3 ou 4 músicas de um lado, 4 do outro, que o pessoal digital não tem mais isso. É porque teve um episódio, se não me engano foi o primeiro ou segundo da primeira temporada, com o Bruno... Primeiro, com o Gobato. Aí ele falou que dentro dessa experiência vou usar só um spoiler, pessoal, vai lá assistir o primeiro episódio quem não assistiu. Que dentro dessa coisa de paixão por cliente, uma vez ele tava no andar e viu pessoas para não atender cliente e tava com o telefone fora do gancho, para dar ocupado. Aí quando ele falou telefone fora do gancho, a gente olhou um pra outro assim, cara, as pessoas de telefone... O que é telefone fora do gancho? Falou, gente, imagina modo avião, botou em modo avião, tirou modo avião. Então, LP, imagina agora você tem aí o Spotify, Apple, Amazon Music.
Antes não tinha isso, antes você tinha que comprar O disco. um disquinho, você colocava com uma agulha. A fita foi depois. A fita cassete é não depois. era Com com o moderno. amarelo, Ó, ou gente, vermelho, mas, azul. não, mas calma aí, tem que falar um segredo. A gente tá falando isso que a gente viu em filme, a gente não viveu essa época. Ah, Tá? Senão a gente vai falar assim, a gente viu em filme, senão a gente vai achar que... É. Vocês são dessa época? Não, a gente viu isso num filme. Eu tava no Stranger contaram. Things. Pra você ver, né? Tem ainda nessa passagem, né? Você sabe o que eu fiz com o meu primeiro salário? Você falava que você comprou... Eu contei, gente, porque eu fui cliente da Via, meu primeiro salário, eu fui lá comprar uma chapinha. Pois Parcelei em 10 vezes de R$15. Maravilhosa. Gente, ela é baby. Você viu? Vamos combinar, porque o primeiro salário ela comprou uma chapinha, ela é baby. Por que não? Chapinha é antiga. É que ela foi reduzindo. Né? Eu convenci a minha mãe a comprar uma TV financiada pra eu assistir a corrida do Ayrton Senna. Era isso. Cara, foi muito legal. incrível. Então, isso me incentivou bastante na época, né? Fiz sei lá quantas parcelas, nem lembro mais, mas foi muitas parcelas. Não, a gente lembra da primeira E o meu compra, salário, né? imagina, eu trabalhava 3 horas por dia, né, no início. Teve que... Salário era nada, então foi isso. E aí é o seguinte, depois fui vender calçado, né, e vender calçado tem alguns segredos, diferente da autopeça, que você tem ali, né, você tá vendendo um serviço junto de instalação. No calçado, se você quiser ser bom, se você quiser se dar bem nisso, você tem que imaginar 2 coisas. Não é o que o cliente tá pedindo. É o que ele tá pedindo, mas um número pra cima, um número pra baixo e uma cor diferente. E outro modelo, né? Porque quando chegam pra me apresentam outro modelo e eu até levo, às vezes. Falo, Exato. É. Então, mas a história do outro... Do número. Outro pode ser uma cor diferente, pode ser um modelo diferente, porque às vezes eu não tenho uma cor diferente daquele que você tá comprando, pode ser um modelo diferente. Então, o segredo do calçado vem daí, de você, quão rápido você... exatamente, você vai no estoque e volta com um montão de caixa. Exatamente, por isso que ninguém chega com uma caixa, Não. né? A menina sai pra Nunca. pegar o que você pediu e volta com 10 10 caixas. Aí você fala, Não, e às vezes você é Captou? muito específico. Eu quero um All-Star amarelo 35. Eles trazem vários. Aí você fala, Isso. pra quê? Eu só pedi só aquele, eu não queria nem provar. Aí veio um de uma cor e você fala, meu Deus, eu quero esse. Pois é. Entendeu? Então, o segredo do calçado... Ó as dicas técnicas A de venda neurociência, aí. ele tá ó. aplicando o nosso sistema 1, que é o gatilho mental ali, ó. Pá. Captou? O segredo de venda é esse, como é que eu capturo Aham. essas... Pra você se dar bem. Bom, e depois eu saí do calçado, fui convidado pra trabalhar nessa loja de música. Minha irmã trabalhava em Araçatuba e eu recebi a proposta pra trabalhar em São José do Rio Preto, na loja de lá. Fui pra ser administrativo. Não fui pra vender, ó que engraçado. Então fui pra arrumar a parte administrativa da loja. 3 meses depois eu acabei virando gerente da loja. Minha primeira experiência como gerente com 19 anos. 19 anos. Aham. Meu Deus. Então virei... Meu Deus. A gente não tem nem cabeça ainda com 19. Não, Fica imagina. meio, né? Eu queria saber de sair pra balada, essas coisas. Era outro objetivo. Enfim, e eu acabei ficando 2 anos lá. Trabalhando nessa loja, como gerente, tudo. E a loja tava indo bem, tudo. Depois a rede teve um problema e eles acabaram fechando todas elas. Eu voltei pra Araçatuba. Bota a viola no saco, volta para Araçatuba de novo. Fui trabalhar num concorrente da Casas Bahia. Que era o ponto certo lá na época. Fiquei 2 anos ali, né? Então, e aí era outra coisa, porque imagina, aí você tinha TV, eu já vendia celular, né? Já tava. Já tinha serviços financeiros agregados nessa época? Naquela época não tinha nada. 97. Não tinha nada disso. Então, mas já tinha celular. Já. Motorola. Aquele Nokia, e aquele Nokia grande, com aquela... Ainda não tinham, era os Motorolas que você, né? Que abria ali do... parecia Puxava tijolo. Antena. Desse tamanho, bateria, se você quisesse 30 minutos era desse tamanho. Era isso. Então, já tava diferente a coisa, já tava ganhando um pouco mais de dinheiro, já tava tranquilo. E aí eu aprendi tudo isso. E o meu sonho não era trabalhar na Casas Bahia. Era no banco ainda? Não, eu já tinha Tá, desistido que do banco. susto. Porque depois nesse meio tempo eu descobri quanto que o cara do banco ganhava. Eu falei, eu não quero isso. Não Porque esquece isso. Eu queria trabalhar no banco, mas eu queria ser caixa. Olha que interessante. O meu negócio era ser caixa. Depois eu Pra descobri, mexer ali com dinheiro. depois eu descobri quanto o caixa ganhava. Eu falei, mas eu como vendedor ganho mais que isso? Não Não quero quero mais mais, isso não. pra minha vida. Aí abandonei, meu sonho já foi pro saco já. E aí, o meu sonho era trabalhar no Ponto Frio na época, que era a melhor loja da cidade. Tinha não sei quantas pessoas. Eu falei, meu Deus, é lá que eu quero ir. Só que, passados 2 anos, a Casas Bahia ia fazer uma reforma bem grande lá na cidade. Compraram um mercado que tinha... Eu trabalhava na loja da frente. Era uma... Né, eles eram pequenininhos, a minha loja era um pouco maior que eu trabalhava ali. Só que eles compraram um mercado. Eles iam ficar, tipo, 10 vezes maior que a loja.
Aí tem interesse. Você é desse tamanho. Gente, fui, né? Daí eles me convidaram. Eu comecei 3 de maio de 99, então 3 de maio agora eu fiz 24 anos. Dá pra ser a gente. marca. Eu só lembro do meu aniversário. Não, sei. E fui. Em 10 dias eu ganhei o que eu ganhava lá na outra empresa. Eu falei, gente do céu, eu tô rico. Aí pronto, já comprei carro, fiz um monte de coisa ali como vendedor e fui ficando, né? E a carreira dentro da Casas Bahia na época era bem interessante, porque eles davam muita oportunidade. Né? Legal. Era só Casas Bahia, né? E eu falei, bom, antes de eu fazer qualquer coisa, eu vou fazer uma faculdade. Eu queria fazer administração. Então, fui fazer administração. Tinha junto a comércio exterior. Então, enquanto eu não terminar, eu não vou fazer processo seletivo que eles tinham. Então, você se inscrevia no processo, tinha que vir para São Paulo. Você é de Araçatuba, vim em São Paulo para fazer todo o processo seletivo, né? E aí, quando eu terminei a faculdade, me inscrevi. Vendedor, bom pra caramba, né? Vai. Rico, né? Rico. Vou passar nesse negócio, vou voltar gerente. Vim pra São Paulo, quebrei a cara, não passei. Ixi. Não passei porque não tinha a menor noção, né? Igual você falou. Não tinha a menor noção. E aí entendi que tinha um monte de gente melhor do que eu. Caramba, tem muita gente melhor. Eu tô muito mal. Aí voltei, precisei rever tudo aquilo. Aí entendi que tinha que pensar de uma forma mais processual, tinha que mais organizada. A visão 360. Tinha que reparar outras coisas, porque não era só a balada, como, né? Tinha que esquecer um pouco aquilo. Me preparei de novo, falei, agora na próxima eu vou passar. Vou me preparar e vou. E fui e passei. Persistência. Não, mas isso é uma coisa legal. Eu entendi que tinha que melhorar, melhorou pra poder se preparar. Exatamente. Então, eu vi todos os problemas que eu tinha, de comunicação, de organização das ideias. É um momento que é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Porque a gente fica super triste, falando, frustração. Como que eu fiquei? Por que eu não sou essa pessoa? Eu voltei acabado. Sim, eu voltei acabado. Né, eu já tava namorando com a minha esposa na época, a Fran. E eu falei, Fran do céu, eu sou muito ruim. Ela, não, eu te amo. É bem isso. Foi uma frustração horrorosa. Acho que passei uma semana bem triste mesmo. O vale das sombras. Depois eu entendi que depende de mim. Preciso acordar pra vida e fazer o que eu tenho que fazer. E aí, depois disso, eu entendi que era isso. Dependia de mim. Eu precisei desse... Não foi nem no amor, foi na dor mesmo. Entender isso pra saber que dependia só de mim. Ou eu me preparava... ou outras pessoas fariam aquilo que eu gostaria de fazer. E aí, pronto. Eu comecei como consultor de treinamento na época. Na época nem era consultor, eu chamava de encarregado. Então eu comecei como consultor. A Casas Bahia tinha um programa, eles lá em 2004 fizeram um programa que chamava PROV, né? Programa de Vendas. E esse programa, o que ele fazia? Ele construía uma metodologia para pegar o que os melhores vendedores faziam e a gente ia multiplicar isso pela companhia. Começou com 24 coordenadores e depois disso vieram os consultores. Então eu vim nessa leva dos consultores na sequência, que ia ficar responsável por um bloco de lojas. E a gente então era os treinadores dos vendedores. Então virei de bom vendedor, virei o treinador. De vendedor. E fiquei assim 2 anos, depois virei o coordenador para coordenar um time, né, que tinha no interior de São Paulo. Depois, passado mais um tempo, em 2008 eu vim para Campinas. Então, ainda assim. Tá chegando mais perto aqui de São Paulo, hein? Tá chegando. Eu vim, veja, eu morei em Ribeirão, morei em Rio Preto, vim pra Campinas. Em Campinas, comecei, cidade um pouco maior, né? Já comecei com... Agora eu tô rico. Pensa no famoso. Desespero. Não, eu já não tava rico não, porque eu já tinha entendido que as coisas não eram o que eu imaginava. E aí em Campinas, assim, já começava aquele desespero. Puxa, cidade grande, tá acostumado com cidade pequena, né? Cidade grande, as coisas começam a ficar difíceis, ter que vir em São Paulo, né? Então... como coordenador desta região ali, eu comecei a me conectar com muitas coisas que aconteciam na sede da companhia. E aí, em 2009, teve a fusão entre a Casas Bahia e o Ponto Frio, né? O Grupo Pão de Açúcar se associou e a gente, então, estava criando ali, ainda não era via varejo, mas estava criando, então, essa nova holding, ou né, novo business que os dois negócios tinham. 1.000 e tantas lojas, era um monstro que estava sendo construído. E então... tinha um programa muito forte na Casas Bahia de formação desses vendedores, mas não tinha no Ponto Frio. E a ideia era que a gente montasse uma estrutura para você ter toda essa potência que tinha na Casas Bahia no Ponto Frio. E eu fui então selecionado, vindo de novo, né? Processo seletivo, aquela coisa toda, umas 15 pessoas, e fui selecionado então para trabalhar e ajudar a montar essa estrutura para o Ponto na época. Então vim para cá. Teve a fusão, depois teve a confusão, que vocês devem lembrar que... confusão. Teve a confusão, porque aí a família, né, foram rediscutir valores, enfim, e a gente ficou um período
ainda esperando essas coisas acontecerem. Mas aí, no meio do ano de 2010, as coisas se resolverem. A gente, então, avançou e conseguiu implementar o programa dentro do Ponto Frio. Mexeu nas lojas, produto, sortimento, enfim, deu aquela mexida na rede, e a rede começou a avançar de um jeito diferente. E aí, tinham diretores que eles eram... Imagine você ter 2 diretores cuidando de um bloco de lojas na mesma região. Eles resolveram mexer nessa estrutura e você ter diretores multibandeiras. Então já perdi um pouco do sentido aquilo que eu tava fazendo. De ter uns... Exatamente. Eu tava ali construindo essa estrutura de treinamento e então ter esse coordenador que já era da Casa Bahia fazendo tudo isso. Então, no finalzinho de 2010, eu tava super convencido de que eu queria ser gerente de loja. Quero ser gerente de uma loja da Casas Bahia. E aí, até conversei com o meu chefe na época, tudo, mas resolvemos que a gente ia montar uma área de Mystery Shopper. Então, montamos uma estrutura interna de cliente oculto para visitar essas lojas todas. A gente filmava, gravava, fazia tudo. Que legal. Super altos relatórios. E a gente depois juntava os gerentes regionais para mostrar tudo isso. E dizer, olha, aí tinha uma coisa bem diferente do que se faziam, né? O cliente oculto, normalmente, ele mostra um monte de coisa errada e as empresas, elas acabam tomando algumas decisões que nem sempre são positivas. Sim. E a ideia, na época, a gente nem chamou de cliente oculto, a gente chamou de cliente amigo. E o cliente amigo, ele ia na loja para reconhecer as melhores práticas e a gente multiplicar isso pela companhia. Então, olha que interessante. Eu tô vendo, sim, onde estão as oportunidades, mas eu não tô divulgando isso. E isso a gente tá lá em 2010. 2010. Então, olha isso. E você tudo lá encabeçando esse negócio. Exato. O que queria ser bancário. Eu queria ser bancário, olha que legal. Então, a gente construiu essa estrutura, a gente conseguiu trazer um modelo, né? Aliás, era a aderência à metodologia que o programa de vendas tinha. Então, quanto as pessoas aplicavam ou não essa metodologia e quão satisfeito o cliente está ou não. Então, tudo isso gerava uma série de indicadores, a gente multiplicava para esses gerentes regionais e diretores de loja e reconhecia. Tinha um programa muito legal de reconhecimento de todos esses melhores vendedores que tinham pelo Brasil. E depois disso, o gerente começou a levantar a mão, eu também quero ser reconhecido. Depois o regional quer também. É tão legal, né? Inspirar, assim, do que você tem que ficar no empurrômetro de faça isso. Exato. E por fim, os diretores também. Eu também quero ser o cara aqui que tem o selo aqui de melhor atendimento. E assim foi, e aí eu já estava em 2011. No final de 2011, acabei virando gerente nacional do programa. Então, dentro do programa, você tinha toda a formação, você tinha toda essa parte de pesquisas, né, de atendimento, e tinha uma parte de indicadores e tudo mais que a gente disponibilizava para as lojas. Então, fiquei como gerente do programa. 2012, a gente rampou uma série de ferramentas e automação também para esses treinadores ter condição de fazer uma série de coisas. 13, fui pro RH. Aí, dei um cavalo de pau. Sai daqui, vou lá pro RH. Mas veja... É uma montanha-russa, né? Ela queria ser bancário, mexer com dinheiro. Não, mas aqui eu ganho mais dinheiro. Agora eu que vou tomar conta do que eu pago o salário. Agora a parte boa. Agora eu que sei os salários lá. Veja lá. Então, em 13 eu migrei pro RH, mas com essa estrutura de formação técnica, né? Então, a estrutura de multiplicação ficou na operação e eu acabei migrando com a estrutura de desenvolvimento, toda essa parte. 13, a gente trabalhou, né, conectando coisas, porque imagine, você tem uma estrutura grande de formação técnica, você é o concorrente da estrutura de treinamento do RH. Isso na época não era uma coisa tão simples de conduzir, porque era um conflito danado, né? Perfeito. Eu precisava usar a plataforma de LMS, aí o cara falou, não, a plataforma é minha. Mas peraí, amigo. Que doido, na mesma empresa, né? Exatamente. Não é uma loucura. Então, mas existe isso, sim, né? Sim, então, sim. Até hoje, né? Você tá falando de alguns anos atrás, mas tem muita empresa que ainda tem essa... Você imagina. E aí, ó, gente, a gente tá aqui na introdução, mas pega as dicas do que ele fez, hein? Porque isso é importante. Você vê. E a gente já fazia 1 milhão de cursos por ano. Cursos online, lá em 2013. Era uma coisa bem doida, assim. Enfim, 13, a gente conseguiu conectar todas essas coisas, porque você tinha um programa de liderança que não estava conectado no programa da equipe de vendas. Perfeito. Então, conectamos tudo isso para ter uma linguagem só. 2014 teve uma mudança grande, acabei acumulando também a outra parte, que era a estrutura de liderança, ciclo de desempenho, todas essas coisas. Então, acumulei tudo, técnico e tudo mais. 14, a gente tocou o ano dessa forma. 15, tinha uma sinergia entre grupo. Acabei saindo ali da Via e ficando no GPA. Então, fiquei um pouco mais de 1 ano, quase 2 anos ali,
trabalhando na universidade do grupo. Então, tinha um time maravilhoso lá no GPA na época. E a gente estava trabalhando nessa arquitetura da universidade e também tinha um desafio de trazer plataforma. Qual era a plataforma de LMS, de LMS que ficaria para o grupo todo? Então, na época, a Casino usava uma plataforma lá. Eu fui para Paris para a gente olhar. Fomos a Saint-Etienne também, ver o campus funcionando. Eu acho que merece um freeze nessa etapa, assim. Daqui a pouco a Márcia vai falar também, mas a gente fala de telecom, então a gente vamos ali buscar num case aí na outra cidade. Vamos pegar aqui uma reunião aqui. Aí foi vindo assim, ó, Campinas, Paris. Eu vou lá em Paris pegar um case. Foi ali. Não. Foi acontecendo, gente. Não que eu quero ir, não. Foi acontecendo. Mas já que foi. E foi muito legal. E foi muito legal, porque na época você pega, né, todas as plataformas que tinham disponíveis, era uma bala de dinheiro. Só que a gente descobriu que o grupo já tinha pago as licenças. Era infinitamente mais barato. Então foi assim que a gente foi construindo. E os negócios já tinham algumas universidades rodando. Então disponibilizar aquelas coisas ali para quem quisesse, né? Então, se a gente pegasse tinha negócio do GPA que já estava muito mais adiantado, né? Então não tinha necessidade. Outros não estavam embrionários, começando. Então bebe aqui. Ao invés de ficar todo mundo comprando um monte de coisa, vamos, né, fazer uma coisa só. Em 16, eu falei, agora eu quero virar gerente regional. Olha o cavalo de pau outra vez. Eu tinha vontade de voltar pra Via, porque eu falei, eu não fui gerente regional, eu quero ser. Cuidar de um bloco de lojas. E na época eu voltei, conversei com o presidente e o CEO na época, né? Ele falou, não vai. Né? Custa caro, né? Eu acho que eu já tava... A gente te mandou pra Paris, eu já tinha passado... Que isso? Mas era lá na outra empresa, não era aqui, né? Enfim, mas aí tinha um programa que tava rodando e eu falei, eu posso entrar no mesmo, né? Que era um assessment que tava rolando do gerente regional. Eu falei, eu quero me testar. Porque se eu for bem nesse negócio, vocês me dão uma oportunidade. Então, foi assim, entrei no processo, fui bem. Vou me esforçar ao máximo, eu quero passar nesse negócio. Fui bem. Então, tirei férias, voltei, eles já tinham combinado lá com o GPA que eu voltaria pra Via. Eu voltei pra Via, não voltei como gerente regional, fui pro modelo de gestão, fiquei um tempo ali como modelo de gestão. E em 17, então, virei o gerente regional de lojas de alta renda. Não foi das lojas que a gente queria mesmo. Você viu, gente, lição aprendida também, nem tudo é como você quer na hora que você quer. Não é. Vamos ter paciência. Tem hora pra coisas. Enfim, e aí fiquei 2 anos nessa diretoria que a gente tava formando, que era de loja premium. Então, era o Shopping Multiplan, né, os Iguatemis, Nordeste lá, os Rio Mares, enfim. Fiquei ali nessa diretoria. E depois fiquei 6 meses aproximadamente na Baixada. Eu voltei para São Paulo e fiquei cuidando ali da Zona Norte de lojas. E depois disso, mudou tudo. Aí então tivemos a mudança do comando da companhia. Com a saída do controlador, a gente teve, né, as ações foram pulverizadas e aí a Via não teve mais um controlador. Então, com isso, teve todo um board novo e com uma necessidade enorme de fazer um turnaround. Então, a empresa precisava passar por uma mudança completa do modelo que ela tinha. Foi isso que aconteceu. Então, eu saí lá do gerente regional, vim remontar o programa de vendas que eu tinha feito lá atrás. Porque a gente precisava dar aquela força com relação à venda, como que eu diria? Brilho nos olhos, né? Do pessoal. Fiz isso em 3 meses. Parti pro Sul, virei diretor de lojas lá no Sul. E aí, fiquei um tempo. Depois disso, recebo um telefonema dizendo, olha, a gente precisa que você volte para São Paulo. E como assim? Eu tô aqui, tá maravilhoso, a diretoria tá crescendo, as lojas estão indo bem, tá tudo certo. Não, a gente vai precisar de fazer mais uma alteração e você vai voltar para assumir a área de clientes. Aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, eu nunca toquei esse negócio, eu não sei nem como é que é. Então, como é que vai ser? Aí beleza, voltei para São Paulo, numa reunião com eles e deixa eu entender o que é, né? Aí eles me contaram toda a história e tal. Não tinha muita escolha, né? Porque eu cheguei pra reunião... Você fingiu que você tinha... Deixa eu ver se eu vou querer ou não. Tô indo aí, porque na ideia... Eu imaginei, porque era o meu ex-chefe. Chegou lá, eu falei, vou falar com ele direto. Chegou lá, tinha 3 sentados. Tava o CEO, tava ele e tava o VP que cuidava da área. Eu falei, 3 contra 1, perdi já, né? Já sabia. E aí, a gente fechou.
9 de fevereiro de 20, então eu assumi a área de clientes, gestão de clientes. E aí, meu Deus do céu. Pré-pandemia! Presente! Calma. Maravilhoso. Eu cheguei lá, tinha pouca coisa pra resolver, mais de 300 mil chamados que estavam ali no meio do caminho, coisa atrasada e tal. Falei, meu Deus do céu, o que é isso? E aquele mundaréu de sigla, né? Cheio de... Um monte de sigla. Eu falei, gente, acho que eu vou morrer nisso aqui. Mas eu falei, ó, prometo que em 3 meses eu vou saber mais do que vocês. Aí, mergulhei. E aí, fevereiro, só que março, 19 de março, dia fatídico, fecha. Fechou o site que a gente tinha em São Bernardo. Fechou o site que a gente tinha em São Caetano e eu fiquei com 7% de capacidade de atendimento. Causa na minha vida, em um mês que eu tava na área. E aí fala com os parceiros pra ver se eles tinham capacidade pra gente virar tudo pra home. Não tinha capacidade. Lembramos bem, né, Márcia, desse período, né? Gente, todo mundo que tava preparado pra botar todo mundo em home office? Exatamente. Então imagina, né? E a gente com uma companhia que ela tava muito focada na loja física e do dia pra noite a loja física fechou. Como é que faz? Virou tudo pro online. E aí a gente já tinha uma operação pequena. A diretoria tinha 66 pessoas na época, pra você ter uma ideia. E a gente contava com parceiros. E aí virar tudo isso do dia pra noite foi uma doideira mesmo. Bom, loja fechou, peguei 1.000 e tantas pessoas que eram administrativos de loja e botei pra atender. Falei, vem aqui todo mundo atender comigo. Manja Vamos. Eu não tenho capacidade nos parceiros, eu vou pegar todo mundo então, vou pegar o chat que eu tenho aqui e vou botar pra atender. Todo mundo conhece a empresa, atendimento, também conhece, porque fala com o cliente o dia inteiro, só não sabe dos processos aqui, mas a gente faz um treinamento e dá certo. Foi isso que aconteceu. Então, logo na partida... 20 e tantos anos, mas nunca foi a mesma profissão. Não, então você percebe? Como, tipo, foram mesma empresa, mas mudou tudo o tempo todo. Que é bacana, a gente vai explorar aqui, ó, começou que não tinha nada a ver, queria ser... Bancário. Depois... Com 13 anos, 13. Fazendo toda a parte de responsabilidade, venda, período militar, que tem muito militar que vai depois para as operações, liderança nova... E depois, acho que tem uma coisa bacana que ele veio contando até virar diretor, que é você rodar áreas diferentes e que serviu como aprendizado. Que a bagagem fica outra, né? E é engraçado, porque a gente fala muito no mundo de gestão de pessoas, do quanto, os novos talentos não ficam mais do que 2 anos dentro de uma empresa. Depende de qual é o incentivo, qual é o estímulo, o que muda na vida das pessoas. Concordo que batendo carimbo da mesma forma durante 2 anos e mais, a pessoa talvez canse. Mas a tua história tem muito disso, né? De tipo, foi isso aqui, aí um novo desafio, e aí eu queria tal coisa e foi outra, e tal. E um monte de coisa não era como você queria, né? Então mostra que a pessoa topa ser desafiada, né? Exatamente. E virar isso... É difícil. Mas cada chefe novo, uma empresa nova, tá? A história... Às vezes tem hunter também que procura... sabemos não que é isso, né? Exatamente. E aí os hunters procuram e falam assim, mas por que você tá tantos anos, né? E eu falo, gente... São empresas diferentes. Exatamente. A cada novo chefe que chega, ou cada nova área que eu vou, é uma empresa nova pra mim. Então, assim... Sair de operações e ir pra RH era outro bicho. Sair de RH, né? Ir pro controlador, que era alimentar, que eu tava que era outro bicho. Voltar para modelo de gestão, outro, né? Outro negócio. E para aí já. Então eu fui passando por várias empresas diferentes ao longo do tempo. Legal. E aí, Márcia, assim, a gente contando essa história, depois a gente vai voltar até para conectar alguns pontos, cutucar esses as entranhas da história. E aí? A Márcia chegou lá e falou assim: eu quero ser a operadora. Você não começou como operadora, não? Comecei como recepcionista, mas na realidade eu acho o seguinte, a Márcia brincou muito tempo de boneca. E eu acho que eu não pensava em nada de trabalho, porque eu gostava de brincar de boneca, tive coleção de fofolete, então era aquela tudo... cheirosinha. Sabe, uma pequenininha da caixa de fósforo, exatamente. E num determinado momento, ali já por volta dos 14 anos, foi isso. Eu falei assim, nossa, eu queria fazer alguma coisa, porque aí, sabe assim, quando eu queria ter independência, apesar de ter tudo dentro de casa, eu queria falar o seguinte, eu quero comprar esse café, então eu fui lá e comprei com o meu dinheiro. E aí meu pai autorizou, desde que as notas não caíssem, etc. Eu sempre fui CDF, né? Então, o compromisso é, se a nota não cair e tal, você pode trabalhar atendendo o telefone na surfware do vizinho de frente.
Então... É assim, você pode, mas bem controladinha aqui. Ambiente totalmente controlado. Então, a gente tinha uns vizinhos que moravam no prédio, no prédio, porque eram 2 blocos, né? Eu morava no bloco dos fundos, eles moravam no bloco da frente. Eles tinham uma Surfware e eles queriam alguém para atender o telefone. Eles não vendiam direto para o consumidor, né? Eles vendiam para as lojas, Cantão e etc. E aí eu atendi os pedidos das lojas, né? Então, eu ia pra escola, estudava de manhã, saía da escola, ia em casa, almoçava e tal, e eles passavam pra me pegar, e eu ia pra São Cristóvão, lá pra fábrica, e passava o dia atendendo ali o telefone, tirando os pedidos e tal. Noção do que você tava arrumava fazendo? estoque. Eu sabia o que eu tava fazendo no sentido assim, eu sabia o quanto o meu trabalho ali pra eles era útil. Porque eles, né, tinha aquele cara do corte, tinha o cara do silk, tinha o cara responsável em fazer as vendas, em visitar as lojas, mas nenhum deles queria estar naquele... Atende o telefone e fala, oi, tudo bem? Não sei, tá precisando de tantas peças, quero tantas cores, quero que tamanhos e tal. Então, atendia o telefone, arrumava o estoque e etc. E a minha primeira compra, minha remuneração e tal, de grande telefonista de Surfware do vizinho, eu comprei um relógio que tinha aquela coisa de quando era dia aparecia o solzinho, aí ele ia virando e tal, aquilo era uma moda. Maravilhoso. E eu queria ter aquele relógio e tal, então a minha primeira aquisição foi aquele relógio. Eu comprei felizona da vida, imagina, eu comprei aquele relógio. Depois, uma outra coisa que foi muito marcante, que também era modinha, era a mochila da Cantão que tinha, era de jeans, com o fundo de camurça, que aquilo era um must no Rio de Janeiro. É uma moda que gira o tempo todo, né? Porque recentemente era moda de novo. Exato, mas era um must, eu ali adolescente, já entrando no ensino médio, etc e tal, então... Foi, assim, pra mim, 2 imagens que eu não esqueço dessa fase de começar alguma coisa. Mas velho, aí... Só eu que não lembro que eu fiz com o primeiro salário. Não lembro. Não lembra? Mas aí o que aconteceu é que aí, enfim, passou essa fasezinha terminando o fundamental, entrando no ensino médio e tal. E aí eu comecei a realmente me preparar pra faculdade. E num determinado momento... Na faculdade? Você tinha Não, ideia? aí aos 16 anos eu tinha toda a minha vida traçada. Já? Né? Toda, 16 anos, tudo traçado. Vou fazer psicologia, vou trabalhar com autista, eu vou casar aos 20, Já vou tinha ter namorado 3 ou não? Você filhos. inventou Não, feitiço? inventei tudo isso porque tava tudo traçado. Planejamento. Toda a vida Não planejada. foi mapa astral, não, né? Não. Vou casar aos 20, vou ter 3 filhos. A diferença entre o primeiro e o terceiro é de 10 anos. Isso tudo estava combinado comigo mesma. Aí... Aí. Faltava começou a jornada igual a dele, né? Faltava só começar a ir pra faculdade, a descobrir outras coisas, a ter responsabilidade. Num determinado momento, já com 18 anos, de fato, eu fui pro mercado de trabalho para apoiar a minha mãe no sustento da casa e etc e tal. E aí, de todo esse planejamento super estruturado, de fato eu casei, gente. Não casei com 20, casei com 29, mas foi de tudo isso eu casei. E pra não tava dizer dentro que... da casa, tava quase indo pros 30, né? Mas Tava ela dentro tava. ainda ali. E pra não dizer que não foi tudo assim, hoje eu sou mãe de 2, mas vou ser mãe da terceira, que já tô esperando sair dali da amamentação. Então, no final do mês de maio, eu tenho o terceiro. Então, 3 filhos pet. Pronto, resolvido. Ó, o planejamento tava lá, só que tinha algumas particularidades. Algumas particularidades que não estavam escritas no diário, né? Não precisava ser mãe de gente, podia ser mãe de gato. E assim foi. E então, aos 18 anos, eu realmente entro para o mercado de trabalho como recepcionista de um centro médico da Amil. E a Amil, para mim, foi uma escola, foi um aprendizado para a vida. O Edson de Godoy Bueno, já falecido, enfim... É um mestre, um líder, assim, uma pessoa fantástica. E você fala assim, Márcia, mas você saiu da Amil como o quê? Como coordenadora. Então, eu nem fui uma executiva dentro da Amil. Mas o Edson foi
o dono daquele negócio muito tempo. Às 6 horas da manhã, ele passava no call center, o call center é próprio, e era todo envidraçado, e às 6 horas da manhã ele chegava no prédio, o call center ficava no prédio matriz, e ele ia lá e cumprimentava todo mundo, dava bom dia e etc. E eu saio da recepção, eu faço um processo seletivo interno para a área de atendimento de call center. Né, uma coisa assim super moderna, um Call computador aqui no meio, Márcia aqui, Ted ali, o cliente, a minha assistência médica, bom dia, o seu contrato, só um momentinho, por favor, vira o computador, olha a consulta, aí o Ted quer consultar também, aí vira pra lá e tal. E era compartilhado. Compartilhado, e assim a gente... Foi a minha vida profissional. Da minha tela não tem as melhores cores. Eu não consigo dar o atendimento porque não está tão rápido. Exato, gente. Então, assim, uma experiência fantástica. A experiência do centro médico, pra mim, foi de muita emoção, porque você lida com aquele cliente ao vivo e a cores. E é diferente de você negociar 50 peças de uma bolsa XPTO. Exatamente. Saúde tem aquela coisa de que você tá lidando com a emoção, mas você lida com a ira quando tem o reajuste dos planos, e eu não consigo mais manter meu plano, e aí a pessoa vai lá. Eu vivi situação de cliente agredindo um dos recepcionistas, eram meninos e meninas, né? E você ter que segurar ele, porque ele não podia revidar no cliente, mas de fato ele foi o agredido. Já viu isso lá, né? Já falou assim, já vivi isso. E aí, mas viver com outras emoções de, por exemplo, receber uma paciente no centro médico que entra em trabalho de parto, que você entra na ambulância com ela porque ela estava sozinha e você não pode mandar ninguém para o hospital sozinho, alguém tinha que acompanhar, e eu, recepcionista, entro na ambulância para acompanhar a paciente, dou entrada com ela no hospital, o bebê nasce e chama-se Márcia. Então... mesmo? Legal. Que incrível. Então, trabalhar no centro médico era uma coisa muito, muito, muito emocionante. Eu trabalhei num centro médico da Amil, que era em Copacabana, e Copacabana você tinha um centro médico de idosos, né? Copacabana é um bairro de muita gente idosa, e as pessoas iam lá pra tomar um café e tal. Ela marcava consulta com o médico, mas o objetivo não era ir ao consulta. Era o passeio da tarde. Era o passeio da tarde. Então, era uma forma de conversar na recepção, de tomar um cafezinho, de não sei o quê. Então, foi uma experiência muito gratificante pra mim. E eu costumo dizer o seguinte, ninguém, você não vai descobrir uma criança que vai dizer assim, quando eu crescer, eu vou ser atendente de call center, eu vou ser supervisor de call center. Essa criança não existe. Se vocês conhecerem essa criança, me apresentem, por favor. Essa criança não existe. A gente cria um curso de crianças pra isso, né? Porque... Mas aí, o que eu descobri? Que quando eu fui pro call center, quando eu botei o headset na minha cabeça pela primeira vez, eu descobri o que de fato eu queria fazer. Era aquilo que eu queria fazer. No call center da Amil é isso, é muita emoção. Você tá falando com o cliente sobre a conta dele daquele mês, mas na ligação seguinte você tá com alguém que precisa de uma ambulância, com alguém que quer falar com o médico para fazer uma pergunta nada grave. Eu trabalhei com outro médico que era fantástico, o Cadu, e o Cadu dizia, ele era diretor dos centros do call center, diretor da DIMED, né, da diretoria médica. E ele dizia o seguinte, não interpreta a dor de ninguém. Ele falava isso no call center pra gente. Não interpreta a dor de ninguém. Porque você vai ter aquele cliente que vai ligar pra gente e vai dizer assim, tô morrendo, e eu tô tendo um infarto. E você vai mandar a ambulância, ele vai chegar no hospital, ele tá com gases. Exato. Nada demais, não ia morrer por causa dos gases, apesar de toda a pressão no peito, da dor e etc. E você atende aquele que diz assim, tô só com uma dorzinha de cabeça, uma pontadinha hoje chata, queria saber se eu posso tomar um Tilenol, não sei o que e tal. E essa pessoa tá tendo um derrame, tá tendo um infarto, etc e tal. Então, eu aprendi a ter um olhar muito cuidadoso para pessoas, para gente, para necessidades, para emoções, na minha assistência médica. Isso você leva pra vida, né? Porque tudo. As pessoas estão ao teu redor, você começa a fazer a leitura, assim, né? Exatamente. Mas não tava no meu mapa de trabalhar em RH, trabalhar com gente, tava no meu mapa dali pra frente trabalhar com atendimento ao cliente, com a expectativa do cliente, com o que ele espera
daquele produto que ele tá vivenciando, porque na realidade a questão não é a compra, mesmo quando é de um calçado, a questão é o quanto que aquele teu tênis te empodera, a questão é o quanto que aquilo que você comprou te traz segurança. Quem compra... A sua mochila com a... Da Cantão. Né? É isso, não é a mochila pra carregar o caderno, o livro, o estojo. Né? É a mochila Pô, que... a minha chapinha, gente, eu lembro dela até hoje. Incrível. E eu acho que é muito isso, então, quanto que aquilo tem um outro valor por trás. Quem paga seguro, qualquer que seja, de saúde não é diferente. Você não paga para usar, você paga para ter segurança, tá no nome, né? É um seguro, você não quer... E quando você compra, você não pensa nisso, né? E quando você tem o plano, você compra um plano de assistência médica, você fala assim, eu tenho direito à ambulância, eu tenho direito a isso, mas você quer usar, não. Na prática, você não quer usar de... Você não quer usar, você só não pensou nisso. Mas que bom que as pessoas conseguem investir esse dinheiro, porque na hora que você precisa, né? Se a gente for pensar aí um dia de neonatal... você vai gastar praticamente o que você pagou o ano inteiro no plano de saúde. Verdade. Né? Então, tem uma questão ali de que é você realmente fazer uma poupança quando você começa pro a chegar caos. em alguma etapa, né? Exato, as pessoas falam muito assim, por que o plano de saúde do idoso é mais caro? Ele é mais caro porque o idoso, o exame clínico, fez um exame de sangue, fez um outro exame clínico qualquer, vai a uma consulta, não é isso que gasta o que ele paga. O que gasta o que ele paga é quando ele cai, quando ele tem uma fratura de fêmur, de bacia. E o idoso, ele se acidenta domesticamente, né? Ele não tem um acidente de carro gravíssimo. Não. Ele tem um acidente doméstico dentro de casa. E eu acho que isso tudo, esse olhar cuidadoso, eu aprendi a ter na Amil, meu coração, pro resto da minha vida, pro Edson de Godoy Bueno, que me ensinou e me moldou e fez muito de quem eu sou hoje com esse olhar cuidadoso. Mas não estava no meu plano ir para RH, estava no meu plano trabalhar na área de atendimento a clientes. Eu saio da Amil, eu vou já na área de call center, eu vou para uma empresa da Sulamed, que era uma administradora, não é a Sulamérica, era a Sulamed, ela era uma administradora de clínicas, laboratórios, ela fazia a administração da rede credenciada. E eu vou montar o call center desta empresa. Dali eu vou para a Central 24 Horas, que a Sulamed é comprada por um outro grupo acionário. E aí a gente começa a terceirizar posições de call center e etc. E num determinado momento, Madruga, nosso amigo... Nosso amigo Roberto Madruga. Liga pra mim e fala assim, vem tomar um café comigo e etc. Café com Madruga, vai ter um trem aí pra você. Exatamente. E na hora do meu almoço, gente, eu levanto, vou tomar um café, né? Fui almoçar na Torre do Rio Sul. A matriz da Telemar ficava na Torre do Rio Sul. Madruga me liga e fala, Marcinha, vamos tomar um café, não sei o que e tal. E eu vou lá. E aí o Madruga me conta do projeto dele de centralização dos call centers, de unificação, do fechamento das lojas e do startup da minha amada Contax. Isso já em 2000. E foi isso, era um café. E eu saio de lá com uma proposta de trabalho. Falei, caramba, né? Pô, não tava no plano, gente. Não é? Eu quero seguir roteiro aqui. Só um detalhe, quem viu os outros episódios, eu venho contando um pouquinho uma história, mas que bom que a Márcia foi lá. Lembra que eu falei? Comecei como atendente de call center, não era Contax, mas assim, eu comecei em janeiro e em março virou Contax e eu tava lá. Então, se a Márcia não tivesse lá, não tivesse criado a Contax, eu não estaria aqui também. Então, ó. Olha. Então... Não, mas ela era novinha, eu já era mais velha. Tá? Só pra constar. Não, 52 anos super bem vividos, carinha de 49 tá ótimo. A franja, inclusive, dá uma rejuvenescida, né? Fala assim, nossa, ela parece Esse que tem podcast 48. é muito completo. A gente fala, inclusive, aqui do dica do próximo corte pra você. E aí, o Madruga tem esse papo comigo, me faz uma proposta e eu lembro que eu cheguei em casa com a minha mãe e eu falei assim, cara... Eu já era diretora dessa outra empresa. A proposta era ir pra fazer um trabalho de consultoria. Você tava igual o Ted, assim, rica? Eu acho que eu já, nessa época, enfim, com 20, 2000, eu tava ali com 29 anos. É isso?
E eu acho que eu me sentia rica no sentido de dizer o seguinte, eu tinha independência financeira, eu e minha mãe éramos O sonho duas da Fofolete lá, adultas, depois que saiu, tava massa já. Tava massa. Aí, 2 mulheres adultas dividindo um apartamento, meu irmão já morava sozinho, meus pais eram separados, meu pai morava na casa dele e tal, então eu tinha uma vida confortável, eu não tava buscando ali nenhum outro grande desafio. Mas o Madruga me trouxe uma coisa que eu tinha trabalhado na Amil, um grande grupo, uma empresa grande, né? Tudo que você imagina, você estala o dedo, se materializa. Eu tava numa empresa mais enxuta, uma empresa de um dono, e aí você tem uma série de perreps ali, mas estava feliz de novo, fazia o que eu gostava, tinha muita autonomia, então o call center era 100% meu. E aí, num determinado momento, tem uma ideia de fazer um projeto muito diferente, né? Você pega um monte de call centerzinho regional, junta tudo isso em 16 em 5 unidades, todo mundo igual, e cria o terceiro que vai absorver essa operação própria e que vai para o mercado para ser uma empresa de call center para disputar com a Atento, que na época não era Atento, era 4A. Aí você fala assim, ok, esse negócio falou, nossa, eu quero fazer parte dessa história. E eu cheguei em casa pra minha mãe e falei, mãe, então, é um risco, né? Hoje eu tô ali, estabelecida, bonitinha, tenho status de diretora e tal, e eu vou como consultora pra um projeto de 6 meses, né? Enfim, pode dar ruim, mas se der ruim, tá bom, eu vou procurar emprego depois. A gente não vai fazer conta, né? Vamos ficar só com as contas que a gente tem, mas não vamos fazer dívida, nada disso, porque a gente vai ter que ter um saldo aqui caso o negócio não aconteça. E aí eu fiz o meu primeiro contrato com a Telemar, 3 meses, renovou. Quando renovou no 4º mês, eu fui efetivada como especialista. Então, imagina, eu já tinha um status de diretora numa empresa pequena, eu estava na Telemar como especialista da área de atendimento a clientes, unificando os call centers próprios, fechando loja, né? Depois, inclusive, tem a reabertura das lojas, né? Não, e olha que processo, lembra o TED ali indo, evoluindo aqui, o projeto dela era fechar a loja, né? Exatamente, fecha a loja, bota todo o processo que é atendido na loja no call center, centraliza o call center e faz o startup da Nilco, né, da nova empresa. E aí, nessa coisa, né, naquela época, você falava o seguinte, você quer um reparo, você ligava pro call center e pedia o reparo. Você quer contestar a sua conta, você tinha que ir na loja. Então, transforma esse processo, que só é feito face-to-face, 1 a 1, para um processo de massa, call center. Entra um, sai outro, você tá falando de reparo, agora você vai falar de contestação, agora você vai falar de mudança de endereço. E aí a gente revisou todos esses processos, fizemos, enfim, todo esse turnaround. Final de 2000 a gente faz o startup da Nilco, que vem a ser a Contax. E aí eu sigo na Telemar, aí vem a Oi, a gente passa por um processo de fusão da Oi, que era a móvel que nasce independente, com a Telemar, que já existia. E aí você fala assim, você tem 2 empresas do mesmo grupo, mais 2 empresas que fazem assim, aí você fala, nossa, agora tem 2 gerentes de atendimento com cliente, tem 2 diretores de relacionamento, 2 culturas, né? Tudo dobrado, e aí a gente entra no vagas.com, que era um parceiro, para se cadastrar, botar o seu currículo e se candidatar à sua própria vaga. Maravilhoso. Que né? Tem que ficar só um... Exato. Aliás, não. Quando foi a fusão da Oi com a Telemar, as escolhas foram feitas internamente. Aí, depois disso, em 2009, tem a fusão com a Brasil Telecom. Então, literalmente, 2 empresas do mesmo business que fundem. Aí, ali, a gente se candidata à própria vaga. Né? Então, eu já... cenário de guerra, né? Você chega pra trabalhar... Você olha pra pessoa do teu lado e fala assim, bom dia, só se for pra você, né? Porque você não sabe se a pessoa vai ligar ou vai ficar você. Não, era quase assim, tudo bem com você? Pô, olha só, tem bem uma vaga rodando lá em São Paulo, você quer ir pra lá? Deixa eu ficar aqui, ó, pra você não concorrer comigo. Então, tem essa fusão, eu nessa época já era gerente executiva, né? Fazendo meu PDI, e aí
candidata todo mundo, um processo seletivo mesmo, né? Entrevista, você tinha que dizer, tá bom, se você não ficar nessa posição que você tá, qual seria o seu outro interesse, aonde mais você gostaria de estar? E a gente naquele processo todo, e eu sou aprovada para a minha vaga. Desculpa você que não ficou, tá? Não, Isso. Não, gente, sem problema. Os coleguinhas, a grande maioria, inclusive, que eu acho que eram da Oi, que tinha uma dinâmica muito diferente da Brasil Telecom, não tem certo, não tem errado, tem que ser diferente. A gente já estava acostumado com toda o simples assim, e a Brasil Telecom muito mais cartesiana, etc e tal. Muitos deles, inclusive, pediram para sair quando teve a fusão, porque a Oi, o simples assim eu quero tomar café agora, o café vai aparecer, vai surgir, porque você vai plantar, vai colher o grão, vai moer, vai fazer o café. Mas, cara, eu não entendo nada de café. Simples assim, vai lá e faz o café. E aí, pra quem tá muito cartesiano, o cara fala, não, gente, café não, tem que plantar, tem que saber quais os melhores grãos pra plantar, pra não sei o quê, né? Aí você fala assim, cara, eu já tô servindo café, você ainda não descobriu qual grão que você vai colher e tal. Antes de falar de Agile, já era Agile. Isso, exato, assim, sempre. Agora vem o nome bonito para as consultorias ganharem dinheiro. Sem desmerecer, estão certo, ganhando. É isso. Desistir. Então, depois disso, surge o projeto de assumir a direção executiva do call center próprio, que aí era a BTCC, que nesse momento ela é literalmente um call center próprio com CNPJ diferente. Então, vem aí o desafio de você administrar toda uma empresa, né? Então, tem RH, tem operação, TI e toda uma empresa ali para você fazer a gestão. Só vou abrir um aspas esse período, enfim, com essa massa do tempo. E a gente chegou a conversar sobre isso. Ela conhecia tudo, só que agora eu tô administrando uma companhia. Não é assim, você não era... Não, agora você você é o diretor de RH. Não, você não é diretor de RH. Agora você é o dono da companhia. Eu falo assim, Exatamente, porque é isso. Você fala assim, eu tô lá como gerente executiva, felizona, tô achando o seguinte, cheguei onde eu queria, né? Tô rica. Tô rica. Sempre tem uma hora, tô rica. Tá virando bullying, hein? Tô rica. Já comprei o meu primeiro apartamento, minha mãe mora num apartamento que é dela e tal, então não tem preocupação, né? Tô feliz, atingi o ápice. Aí vem alguém e fala assim, então, você não quer vir pra cá... assumir essa companhia, a gente ia vender a companhia em 2009, tem a fusão 2010, a companhia ia ser fechada, não tem budget, não era pra ter companhia em 2011 inclusive, mas a gente decidiu que agora a companhia fica. A gente não queria que a companhia ficasse, a gente ia vender, era uma empresa, mas agora ela muito fica. Engraçada. Exato, e aí falou assim, você não quer ir pra lá? Sem dinheiro, sem nada, mas acende as luzes, fala pras pessoas que deu tudo certo e que a empresa voltou. Aí você fala, caramba. E assim eu chego, eu lembro dessas conversas com ele, que é exatamente isso. Você entra, senta na cadeira e fala assim, sério, o que eu tenho que fazer aqui, gente? Sabe assim? Por onde eu começo? A vida inteira eu fiz isso, mas será que eu sei fazer o que eu já fazia? E dá aquela frio na barriga, aquela insegurança, né? A matriz da empresa era em Brasília. Nesse momento, combinado, inclusive, você tem 5 unidades, você vai viajar todas as unidades, uma vez por semana em cada uma. E aí eu viro pro marido e falo assim, você topa, né? A semana inteira fora de casa, né? Eu vou viajar na segunda, vou voltar na quinta, tá bom pra você, tá? Não sei o quê. Ele falou, você tá feliz? Nós estamos felizes. Segue a vida. E aí eu assumo o compromisso, eu falo, tem 2 pedidos. Um é voltar quinta-feira pra casa e o outro é morar em São Paulo. Por que morar em São Paulo? Porque do Rio de Janeiro, viajando toda semana, eu tinha muito mais tempo de deslocamento, conexão e etc e tal, do que eu teria em São Paulo. Então, pode ser São Paulo, pode ser São Paulo. E aí começam aí 10 anos de viajando de segunda a quinta, morando em casa de quinta a domingo. Rotinas que mudam na vida, e aí eu acho... Rotina pública, que aí depois o prefeito vai lá porque é gerador de emprego, tem que estar ali... comendadora de Goiânia. Comendadora de Goiânia, porque é gerador de emprego. Então você começa, não tô lembrando pra denúncia, agora você tem que falar com o governo.
E aí vem o primeiro ano da pandemia, quando eu ainda estou lá, e aí decide se vai testar, se não vai testar, e etc e tal. Eu acho que a gente... Foi um aprendizado também muito grande, de estar muito próximo da área de saúde ocupacional, de conversar muito com os médicos. Eu lembro que depois de ficar muito tempo sem ver minha mãe, eu falei pro médico do trabalho assim, eu preciso ver a minha mãe. Eu preciso. Ela já não teve Dia das Mães. É o aniversário dela, ela passou sozinha. Eu preciso ir ver a minha mãe, preciso. Aí ele falou o seguinte, ok, né, a gente vai turbinar a sua imunidade. Você vai seguir um ritual aqui durante na semana que antecede a sua viagem. Você já vai sair de Goiânia. Minhas viagens nesse período estavam concentradas em Goiânia. Você vai sair de Goiânia direto pro Rio de Janeiro, você vai chegar em casa, você não vai abraçar a sua mãe, você vai tirar toda a sua roupa, tomar banho e seja feliz com a sua alegria com ela que vai dar tudo certo. E eu com medo horroroso de chegar perto da minha mãe, porque a gente tinha quase que trancado ela dentro da casa, pra chegar na janela a gente já falava, mãe, não sei o que e tal, uma loucura. E assim eu fui, eu lembro que eu abraçava minha mãe pelas costas, né, beijava as costas porque eu tinha medo, porque eu viajava. Eu não aceitei, a Oi, todo mundo foi pro home office, em março, em abril, né, ali no início da pandemia. E no call center a gente levou para home office quem conseguia, porque você tem inclusive locais que a pessoa mora e que não tem banda larga e que etc e tal, então você não conseguia botar todo mundo em casa. A gente botou 40%. Vocês têm coisas em comum, né? Sim, pois tava bem dizendo isso também nos bastidores. A gente botou 40% das pessoas em casa porque elas tinham condição de ir para casa, mas tinham 60% que ainda continuavam ali, espaçadas e etc e tal. E eu fiz um combinado com os executivos. Eu falei, enquanto tiver um atendente aqui dentro, eu vou estar aqui toda semana. E não precisei pedir para ninguém ficar, porque eles entenderam que esse era o nosso desafio de liderança. E nós passamos a pandemia inteira dentro do site, mas eu tinha o agravante que eu pegava um avião para estar dentro do site, né? Então, já que a gente pode fazer propaganda, a Latam também foi excepcional nesse período, excepcional. Né? Não só de organizar embarque e desembarque, de controlar as pessoas dentro do voo, mas de gerar informação, né? Então, como cliente de fidelidade, eu recebi muita informação de o que eu deveria cuidar, olhar e etc e tal. Então, assim, foi uma experiência muito incrível com a Latam, bem tranquilizadora, sabe? Assim, se você falar assim, em algum momento você teve medo? Não, eu não tive medo de estar dentro de um avião da Latam. Muitas vezes eu tinha receio no aeroporto, né? Então eu busquei centralizar. O da pia, né? Você fala, toquei. Exato. Mas dentro do avião eu me sentia segura. Que legal. E foi uma experiência muito, muito. Eu lembro que numa situação, eu tava em Campo Grande, aquela coisa, vai ter lockdown, não vai ter lockdown, não sei o que e tal. A Latam suspendeu todos os voos e eu estava em Campo Grande. Eu falei, cara, como é que eu vou ficar no lockdown fora da minha casa? E eu cheguei no aeroporto, o rapaz, e aí você olha, nesse momento você vê como treinamento faz diferença, como preparar as pessoas faz diferença. O cara do balcão do check-in falou o seguinte, não se preocupa, amanhã a gente vai embarcar você. Tem a companhia X com voo tal e tal, tem a companhia Y com voo tal e tal, e amanhã você volta pra casa. E aí, eu cheguei no dia seguinte no aeroporto, meu check-in já estava feito numa companhia aérea concorrente, tudo pronto para meu embarque. Eu era fidelidade da Latam, não era fidelidade dessa outra companhia. Mas eles garantiram, eu lembro que eu já tinha feito check-in e tal, estava sentado esperando meu voo, daqui a pouco ele veio e falou assim, olha, eu troquei o seu cartão de embarque para você ir na mesma posição que você iria numa aeronave da Latam. Olha isso. Né? Então, assim, eu realmente fui tratada. Se alguém sabe fazer programa de fidelidade, eles são aí o mestre para ensinar. E nesse momento eu recebo, no final do primeiro ano da pandemia, eu recebo o convite para ingressar eu saio da BTCC, recebo o convite para ingressar na Contax. A Contax eu tinha feito o nascedouro dela. E aí, óbvio que isso me encantou, era um desafio bacana de carreira, porque aí nesse momento eu decido que eu não quero mais ficar na operação, mas eu quero ir para esse mundo de cuidar de pessoas. Já estava no meu plano de carreira, né? Eu quando repensava, se um dia eu sair daqui, se não que eu quisesse, mas pensando mesmo, né? O que eu gostaria, eu já dedicava muito da minha energia
Na BTCC, a área de comunicação e interna, né, fazendo os nossos encontros e etc e tal. Então, eu já estava muito dedicada a desenvolvimento organizacional. E aí, quando eu recebo o convite, eu falo, ok, eu topo, mas eu quero ir para uma área de desenvolvimento. E aí, a primeira diretoria é a diretoria de transformação, que na sequência eu recebo o convite para assumir a diretoria de gente, que chamava RH, mas recursos humanos, eu achei já foi, que era né? estranho, recurso, né? Eu ouvi um outro tradução de RH que virou relações humanas, aí eu gostei mais. Eu também acho que faz mais sentido. Legal. É igual esses dias eu ouvi que não existe mais B2B. Eu falei, como não existe B2B? Eles falaram, existe o novo B2B. Eu falei, qual que é o novo? Brain to brain. Falei, entendi. Tá vendo? Um jeito de falar human to human diferente. É isso, entendi. exatamente. Mas eu gosto muito de falar diretoria de gente, porque é isso, eu acho que mesmo quando você toma ações que, digamos o seguinte, não sejam as mais popturas, né? porque você em algum momento vai mudar um benefício, não significa que ele é pior, mas significa que é diferente daquilo que você já está acostumado, você vai mudar de escritório, eu já tô vivendo isso agora recentemente, a gente vai mudar de escritório e a pessoa fala assim, já não gostei, mas você nem foi ainda. Então, pra mim, aí eu resgatei toda a minha vivência na Amil e falei assim, agora eu tô cuidando de pessoas, mesmo quando o cuidado não é aquela coisa mais calorosa. Cuidando de pessoas, aprendi tudo e agora tá no lugar cuidando. Ela começou cuidando das fofoletes. É isso! Começou com as fofoletes, o ensaio era com gente, né? olha como é que é engraçado. A gente, e aí pra quem tá assistindo, de novo, a gente quis trazer o podcast, vai batendo papo. Gente, já passou mais de 1h30. Ui! Assim, a gente mas vai, é porque a gente vai assim, viajando. Eu fui indo na história. Cara, que incrível, eu fui e voltei incrível. com você da viagem várias vezes. Ó, a gente vai vamos até fazer uma dinâmica diferente pra gente poder aproveitar agora uns bate-bolas, né? Vamos fazer o seguinte. Signo não. Não, signo não. Só pra... Então vamos fazer o seguinte. Camila vai mandar uma pergunta pros dois. Vamos fazer diferente do que aconteceu. Depois o Ted faz uma pergunta pra Márcia. A Márcia também faz uma pergunta pro Ted. Pra gente poder explorar. Aí, de novo, é tudo isso que aconteceu e pode pegar um caso diferente. Mas dessa pocket. experiência. Tá. Não, e pode ser, mas dentro dessa experiência de vida. Porque Sim. pra quem tá assistindo, a gente quer falar assim. Pô, por exemplo, eu saí da vida militar e tô vindo aqui agora. Pô, será que vale a pena entrar nisso? Você teve lá um período. Pô, eu saí lá de uma empresa que eu tô super estruturado e vou pra um projeto que eu tô Banco, arriscando. saúde ou varejo? Não, ó, meu sonho era esse e voltei. Assim, algumas coisas que a gente com certeza, milhões de pessoas estão acompanhando e que trabalham com vocês assistem, pra se espelharem um pouquinho. Sim. Que não existe certo, não tem errado, mas que foram atitudes que tomaram que fizeram que vocês se transformassem nessas pessoas referências, seja profissionais ou seja pessoas mesmo, maravilhosas que são. Então vamos manda uma pras dois, um pergunta pro outro pergunta, porque a gente ia perguntar, não, mas como é que você já sonhou? Vocês já responderam? Né? Algumas incrível, perguntas vocês já responderam, foi ótimo, facilitou o bate-papo. O storytelling tá em dia. Tá em dia. Eu vou numa polêmica, tá? Eu vou até aqui, pessoal, ó, pra tu ver qual é que é bate-papo mesmo, eu vou ali aproveitar que a mãe tem mais café, que é água aqui, eu vou pegar uma aguinha enquanto ela vai perguntando. Pode continuar a gravação, só vou. Vai falar assim, pô, mas o agora Wellington, que ele vai sair. Ih, agora eu vou o Wellington perguntar não tem mesmo. educação, saiu aqui do negócio. Não, só vou pegar uma água pra servir aqui pra gente continuar, hein? Manda ver. Eu trabalhava com eventos executivos e meu papel era entrevistar presidentes de empresas, diretores financeiros de RH para entender o que a gente precisava discutir. E uma vez um diretor me disse um negócio muito interessante, que tem um evento nos Estados Unidos que se chama Fail, ou algo assim do gênero, onde todo mundo só pode contar o seu pitch contando um caso negativo. Tipo, fiz essa merda aqui, errei aqui e reajustei. E eu achei incrível, porque às vezes a gente vê as pessoas e elas parecem magnânimas e inalcançáveis, né? E não é verdade. Todo mundo já quebrou a cara, já alguma vez, pô, fiz aqui, não deu certo e tal. E isso inspira talvez mais do que quando a pessoa vê, ela fala assim, pô, que legal. Então o meu mundo talvez não tá caindo, né? É normal isso aqui. Então eu queria ouvir de vocês um caso, assim, de que deu errado, alguma coisa deu errado, você botou toda a tua energia e, pô, não deu certo, mas o que você aprendeu com aquilo e que caminhos, que desfecho teve depois, né? Queria ouvi-los. Olha, bom, eu contei a história do processo seletivo, que eu fui acreditando uma coisa e era outra completamente diferente, né? Mas eu acho que um pouco antes, né, de eu vir pra cá, eu fui trabalhar, eu não contei, mas eu trabalhei também com venda de anúncios. Então eu imaginava que lista telefônica, tá? Muito tempo atrás. É uma coisa, gente, que tinha os números, né, grandes, era desse tamanho, páginas amarelas. Fiz um planejamento,
né? Fiz um planejamento maravilhoso. Tinha um valor que eu falei, isso aqui eu vou estourar no norte, como diz o povo, né? Vai dar tudo certo. Separei todas as empresas, combinei com todos eles como seria tudo isso. Meu plano tava maravilhoso. Validei com a pessoa lá, que era o chefe bonitinho. Falei, agora eu vou pro campo e você vai me ajudar com tudo isso, né? Quando a gente começou a visitar, eu descobri que nada era aquilo, né? Nada era como eu tinha planejado. Todo pitch que você fazia não batia, não? Não bateu. Não bateu por quê? Porque o momento de cada um deles não era o momento que a gente tava falando ali. Porque a galera tava indo apostar em outras coisas. Tava indo apostar em rádio, tava apostando em televisão, não tava apostando em lista telefônica mais. Então, toda a venda que estava estruturada em cima de um material não existia. Porque as pessoas não acreditavam mais naquilo. Era outro caminho, já era digital. A customer experience aí, hein? Olha. A galera tava indo pra internet. Então, você entrava na internet, a propaganda tava lá. Por que ele ia postar na lista? Então, pra mim, assim, errado deu, porque eu acreditei numa coisa que eu apostei também. Eu tava, né, em transição, falei, vou fazer esse negócio, porque eu achei o máximo, né? E eu gostava daquilo, mas eu acho que naquela época, por, né, muito jovem, não tinha visibilidade nenhuma, não entendia que tinha uma série de outras coisas acontecendo e que, de fato, a tendência não era aquela. Eu acho que faltava o conhecimento das coisas e por isso deu tudo errado. Ficou com o conhecimento pregresso, né? E daí você não olhou dali pra frente como é que... Exato. Mas, talvez falta de acesso. Eu não tinha acesso a essas tendências. Aham. E aí, pra mim, isso foi uma coisa que deu errado. Deu muito errado. Legal. Ganhei 0. Conhecimento, essa história pra contar, né? Assim, o conhecimento ok, mas não pagou conta. Então, foi isso. 0. Não te fez rico? Não né? fez. Eu vou contar de uma decisão errada que... Até porque a gente estava falando de me dedicar a observar e a cuidar de pessoas. Que foi em promover uma pessoa que eu tinha uma vaga de gerente e conversando com o diretor sobre a vaga, o diretor vem e fala assim, vamos botar fulano nessa posição. Sabe quando você fala assim, mas de onde tirou o nome de fulano? Gente, e eu falei, ok, eu não contestei, sabe assim, eu acho que eu tinha... Te causou estranheza, mas você falou ok, né? Eu falei, ok, né? Ele é diretor, ele deve saber mais que eu que sou gerente, vamos botar fulano nessa posição. E apesar do meu estranhamento e etc e tal, exatamente o que aconteceu foi a pessoa realmente não estava preparada para aquela posição. Não performou. Por questões de conhecimento. Esse diretor sai, entra um outro, e aí exposição geral, né? Eu exposta, a pessoa exposta, e não tinha explicação. Uma dor horrorosa. E esse diretor que chega, fala assim, não, demite fulano. Falei, caraca, não posso. Fulano tá ali porque eu não tive coragem de dizer, não, por que você escolheu fulano? Você tá doido? Não, tava lá, quentinho, no lugarzinho. Que inclusive ali, tava felizona fazendo o que fazia. Eu falei, não, eu não posso demitir fulano. E eu falei, cara, eu tenho que arrumar um contorno, porque né, eu deixei a cena acontecer. E aí eu troquei essa pessoa de posição com uma outra que era mais antiga e etc e tal. E a outra pessoa, óbvio, ia performar porque já conhecia, já tava ali a vida inteira e tal. E essa pessoa que tinha ido para essa posição, uma pessoa inteligentíssima, ela só não conhecia nada de operação de call center. Né? Eu lembro que a primeira reunião com ela, que inclusive isso, era uma pessoa muito organizada e tal, mas a primeira pergunta que ela me fez é, o que é TME? Falei, ferrou! Falei, agora, se eu levei um susto naquela hora, agora eu vou ter um negócio. Porque era isso, não era o business dela, não era ela não conhecia e ela se esforçou. Mas era isso, ela tinha que, enfim, ela sai de uma área, de um business completamente distinto, vem para a área de atendimento, fazendo gestão do terceiro. Isso. E da maior operação que a gente tinha, que era uma operação do 103. Né? Quanto que é o tempo saque. ficou? Quanto tempo ficou nessa de... Eu acho que, enfim, uma dor aí de 6 meses a um Nossa, ano. Foi bastante. Porque ela insistia e eu insistindo todo também. Todo mundo ali remando. E todo mundo remando pra dar certo, mas é isso. Eu lembro de uma conversa uma vez, eu falei assim, olha,
o analista, sei lá, de contestação de conta conhece mais do que você, então não vai trocar com você, porque ele vai trocar comigo. Porque ela não consegue fazer troca com você, porque talvez você não consiga criticar o processo dela. Então eu acho que você vai ter que ir pra dentro da operação, fazer carona e etc e tal. E a pessoa se esforçava muito, de fato ela queria. Mas aí, enfim, não deu certo, a gente vai lá e troca ela de posição, o que, no primeiro momento, gera uma dor horrorosa, porque aí ela vai para uma operação menor, essa pessoa fica com a sensação de downgrade, apesar de não ter sido, então eram 2 gerentes, eu faço simplesmente isso, né? As 2 gerentes, eram 2 gerentes com a mesma, entre aspas, mesmo grade, não é? A remuneração podia não ser igual, mas era o mesmo grade, então não tinha dor, não tinha sofrimento e tal, mas tinha o status. Eu tô numa operação desse tamanho, fui pra uma operação desse tamanho, e aí aquele estresse, etc e tal. Pra essa pessoa, pra outra, vida que segue, ela tava bem enquadrada na situação. E pra essa pessoa que teve a mudança, teve um momento de muita dor, de inclusive ela dizer não sabia se ia ficar, se não ia, etc e tal. Depois essa pessoa tá na hora certa, no lugar certo. Então ela, na sequência, a empresa, a área, a diretoria de atendimento, de relacionamento com o cliente passa por uma revolução, uma mexida e tal, e ela vai para uma área de auditoria, então ela tem uma mega visibilidade de ouvidoria, mega visibilidade de negócio, a carreira dela meio que faz assim, e ali talvez eu tenha tido um momento de respiro e paz de espírito. Mas isso marcou, isso pra mim foi o momento em que eu falhei em ser líder, eu falhei em como liderada, porque eu não tava como gerente executivo à toa, então eu deveria ter dito pro diretor, cara, vamos combinar, não dá pra ser nessa operação, vamos botar na outra, vou te explicar por isso, por aquilo. Ele podia até ter dito não, mas eu não dei nem a chance dele. Concordou, só disse amém, né? Eu disse amém. E ali pra mim foi muito marcante, que não dá. Porque não era só com a minha vida que eu tava mexendo, né? Com minha vida profissional. Não era só com a minha imagem profissional. Eu mexi com a vida, com o ego, com a emoção de uma outra pessoa que durante um período sofreu verdadeiramente. Que depois foi bem legal, graças a Deus, deu tudo certo pra ela. Super funcionou. Mas aquilo pra mim me doeu durante muito tempo, porque eu falei assim, eu tirei... Eu não fiz o que eu tinha que fazer como executiva, que eu era pra ter argumentado, eu conhecia o cenário, eu sabia do que estava sendo tratado ali, inclusive mais do que o diretor, que também tinha vindo de uma outra área, mas eu simplesmente deixei. Então fica a dica que tem hora que você tem que conseguir. Eu sempre falo assim, a respeito vale bilhão, né? Respeito. Respeitando a decisão dele, ainda assim eu deveria ter contra-argumentado. E é pra isso que a gente tem o braço direito, que é o papel do executivo mesmo. Foi por isso que eu estava naquela posição. Não estava naquela posição pra aceitar, eu estava naquela posição pra argumentar, pra dizer sim quando era sim, pra dizer não, ou veja bem quando não era. Então, esse pra mim foi um aprendizado que tá no meu currículo. Errei aqui, não vou fazer de novo. Boa. Então, antes da gente ir pros finais, sim, a gente podia ficar aqui mais 5 horas, mas ninguém vai querer assistir 5 horas, né? Então, assim, a gente já sabe... Que história tem. Já sabemos que outras temporadas, o que vai acontecer? Teremos convidados novamente aqui. Então, porque tem bastante coisa. Mas antes de ir para umas perguntas finais, eu queria saber... E agora? Eu queria que um fizesse uma pergunta, por que dentro desse bate-papo aqui, até da própria, se quiser perguntar pra Camila também, enfim, o que curiosidade você, que acho que vale perguntar, que, como de novo, vocês são 2 gestores também, que tem muita gente embaixo, que valeria conhecer, assim, cara, o que é uma curiosidade importante dessa experiência de vida de um de outro, que também poderia servir como aprendizado pra quem tá assistindo aqui? Vou pra Márcia aqui, e eu acho que as pessoas que estão assistindo devem estar curiosas, né? Porque você vê a carreira dela, é muito, muito, muito legal e, assim, dá muito orgulho de ver como você construiu tudo isso. Mas acho que tem um pedaço que é como é que você construiu toda essa base de conhecimento, seja técnico e tudo mais, para você chegar em tudo isso. Que formação, né? Onde você buscou esse conhecimento para você chegar nesse lugar que você tá hoje? Acho que as pessoas estão curiosas para isso. Tem toda a parte da formação de graduação, pós-graduação, qualquer coisa... Que é a formação tradicional, mas eu acho que o que faz
você conseguir dar o próximo passo é estar antenado com a mudança. Né? Quando você falou o negócio da página amarela, é isso, né? Como é que você percebe que a páginas amarelas não vai ser mais o caminho? Como é que você consegue enxergar? Talvez não prever o futuro. A questão não é o prever o futuro, mas é observar a mudança. Então, estar antenado. As pessoas me dizem o seguinte: Márcia, o seu business vai acabar. Né? O call center vai acabar. Você não vai ter mais call center. Não, o call center não vai acabar. Ele vai mudar, ele vai ser diferente do que ele é. Hoje, os atendentes que a gente... E aí, gente, quem tá numa PA, começa a pensar nisso, por favor. Por favor, a questão não é se você tem o ensino médio ou se você já tá fazendo a faculdade. Para onde que nós vamos? Nós vamos para uma operação muito mais de raciocínio, de um diálogo inteligente entre o cliente e o atendente, com mais autonomia, um atendente que vai ter autonomia, vai tomar decisões dentro de processos bem estruturados e etc. Então, as empresas vão ter que pensar em processos estruturados que permitam e que tenham uma elasticidade aqui. O atendente vai ser uma pessoa que vai falar muito bem, que vai ser um negociador, um consultor, uma pessoa que vai buscar alternativas para solucionar aquela questão. E tudo que é fácil, gente... Máquina. A gente tá com uma coisa que é assim, o bot. O bot, gente, nasceu lá atrás com outro nome que chamava URA. Que ninguém mais fala da URA, mas o Wellington, mais do que ninguém, sabe disso. A automação não começou agora, a gente tá com uma loucura de dizer assim, agora tudo é digital. Não, inteligência artificial começou a ser estudada em 1950. Exato. 1950, muito tempo. Então, a revolução do call center começou com a URA, e a URA não acabou com o call center, o bot não vai acabar com o call center, mas a gente vai mudar a forma de ouvir, a forma de atender, a forma de consultar essa informação, que vai ficar muito mais fácil, porque a tecnologia vem para facilitar a nossa vida e não para roubar as nossas profissões, carreiras, cadeiras, etc e tal, mas ela vem para tornar mais fácil. E aí a gente tem que estar antenado, a gente tem que olhar pra frente. Sabe uma frase que eu ouvi recentemente em uma das imersões, que eu sou apaixonado por neurociência e tal, e uma das coisas que eu ouvi, que o professor disse, é o seguinte: a diferença entre uma pessoa comum e o gênio é que o gênio enxerga o óbvio antes dos outros. E é isso, a gente ficar antenado pra tentar enxergar o que é óbvio. É óbvio que não vai acabar o call center. Talvez não seja um call center, talvez seja qualquer outra coisa center. Exato. Um business center, um relationship center. Alguma outra coisa vai existir, porque a gente vai precisar, ainda mais quando forem problemas complexos. Exatamente. Hoje é só problema complexo, a né? minha área de RH hoje na Contax, todo o atendimento que eu faço é no WhatsApp. E aí você fala assim, nossa, mas o colaborador não vai lá no balcão do RH? Fala, não, gente, pelo balcão de RH, já pelo amor de Deus, né? Flintstones. Então eu sou Jetsons. Boa, e agora? Manda uma aí pro... Ted, o que eu ia te perguntar é o seguinte, o que fez, assim, qual foi a cereja do sundae que fez diferença nesse olhar de, na mesma empresa eu fiquei em várias frentes, eu mudei e tal, e o que fez o Ted enxergar essa cerejinha, assim, falando, agora é a hora de mudar. Vou ajudar. Deixa eu chegar pra cá pro microfone, senão você... Vou ajudar, na hora que você falou cereja, assim... A gente tem que dar o treinamento pra ele aqui, Porque você tá 20 tempo? 24 anos, essa cerejinha de falar assim, pro Ted ficar. Porque nesse período, pode ter sido assim, Ted, sai daí, vem pra cá, Ted, sai daí, vem pra cá. A cereja é isso, o que fez... Não deixar você sair também, né? O Ted mudar de empresa N vezes dentro do mesmo grupo, dentro da mesma empresa. Muito bem. Bom, tem duas coisas que acho que me traz ali é um imã pra mim, né? Bom, primeiro, que eu adoro o ambiente. Então, uma das coisas que faz a gente ficar é o ambiente que você tá, porque ó, da mesma forma como ele acolhe, ele também desafia. Então, pra mim tem esse pedaço que as empresas precisam disponibilizar para todo mundo. Precisa ser acolhedor, precisa ser desafiador, precisa ter reconhecimento, precisa, né? Eu costumo brincar com o pessoal que a gente precisa desafiar, incentivar e reconhecer sempre, né? Então, se isso não existe, perde um pouco do brilho. A outra coisa é, se eu tenho essas oportunidades, eu preciso estar antenado qual é os pré-requisitos que eu vou precisar ter para poder ir para lá. E uma das coisas, como você está contando, né? Eu preciso me antecipar. Eu acho que o que aconteceu lá atrás, quando eu tomei pau, foi começar a prestar atenção e o que mais?
E o que mais? E o que mais? Então, exemplo, diretor de loja, cômodo pra mim, porque é um ambiente que eu vivia e era maravilhoso, porque eu já dominava tudo aquilo. Só mais. Virar pra atendimento. Puxa, não é mais. Eu tô saindo do mundo físico, tô indo pro mundo online, né? E tô indo pro mundo de plataforma, tô indo pro mundo de gente, preciso criar metodologia. Então, o além, né? Que eu acho que é o ponto principal aqui eu preciso do ambiente, mas eu preciso do além que tá na cabeça de cada um. Eu acho que esse é o ponto. E os desafios que você vê fora, né? Os hunters procuram, óbvio. Que você vê fora, eles não são tão diferentes do que você tem dentro. E eu acho que aqui que tá o ponto. Porque se os desafios que tiverem fora forem muito mais legais do que você tem, você vai embora. Né? Essa então, palavra é importante, legal. Né? Porque a gente às vezes associa trabalho a, tipo, tem que ser pesaroso, tem que ser work hard, play hard. Por que não pode ser legal? Tem que ser legal. Legal. Eu fui egoísta, porque a minha pergunta, né, pra quem é diretora de... Gente! A minha pergunta foi muito isso, né? Porque como é que a gente segura as pessoas, como é que a gente retém os talentos, e muitas vezes a gente acha que reter talento é remuneração e não é. É isso, como é que eu torno legal? Eu vinha no carro conversando com a minha mãe, e a minha mãe falando de aposentadoria e etc e tal, de uma amiga dela contando uma história. E eu falei assim, por que o trabalho não pode ser gostoso a ponto de chegar aos 90 anos, como a Abílio Diniz, e falar assim, eu quero continuar aqui. Isso é divertido, legal. Porque é divertido, porque isso não significa que não dá trabalho, que não chega na... Tem dia que você chega, dorme e fala assim, pelo amor de Deus, gente, ainda bem que amanhã é sábado. Tá doido. Tudo isso acontece, né? Mas eu costumo dizer que a gente tem que ter coragem de olhar no espelho e falar assim, por que vale a pena? Isso, show. Aí, ó, legal. Pessoal, vamos fazer agora um final rápido, mais curto aqui, até pelo... De novo, vou agradecer no final, mas conseguir a agenda de 2 super executivos aqui é super difícil, né? Antes de fazer as perguntas, vou passar rapidamente um vídeo de um dos nossos patrocinadores do Bidu, porque uma das perguntas tá ligada à comunicação, porque... acabou que a gente falou aqui de várias coisas, mas vou voltar de novo, puxar as pessoas físicas aqui para orientar vocês, tá? Vamos lá rapidamente. Pessoal, tudo bem? Acabaram de ver novamente, agradecer aí a Bidu, enfim, uma das maiores plataformas da América Latina. E tem 3 pontos importantes que quando a gente fala de pessoas, né, que aqui tá ligado à Employee Experience, tem um tema de capacitação, treinamento, então acho que o Ted falou bem lá do início, LMS, acho que é importante hoje em dia. Mas tem 2 cenários que você com esse tipo de plataforma, as tuas informações elas estão mais acessíveis, porque estão ali centralizadas, todo mundo tem. Você tem um processo de comunicação ida e vinda muito mais próximo. A tecnologia permitiu isso. Antigamente, você estava sentado lá na PA, eu sentado na posição, tinha um papelzinho aqui. Se não tivesse legal, eu chamava um supervisor. E assim, até chegar no executivo, Deus já sabe como. Ou um feedback. Não, a empresa precisa passar uma comunicação de quem está na ponta. Aí passa pro gestor, passa pro gestor, passa pro gestor. E hoje em dia esse tipo de ferramenta não só ajuda no tema de conhecimento, mas você tem uma relação de comunicação que ela precisa estar muito mais adaptada. Porque agora você consegue chegar a todo muito mais fácil. Exato. E aí nesse cenário, o que eu queria, num papo rápido aí, algumas dicas pra turma que tá lá queria a visão de vocês, na visão do gestor. Gestor, qual o cuidado e quais são as dicas, assim... essa ferramenta vai ajudar muito, são ferramentas que vocês usam. Isso vai te ajudar, mas você tem que ter preparado para isso. E também queria a visão de vocês, de umas dicas rápidas para eles, assim, quem tá na ponta, usem, porque não adianta você ter isso. Você consegue se relacionar
rápido. Cara, se relacione. Mostra que você faz parte da companhia e consegue ajudar. Use isso a seu favor. Então, na experiência de vocês, e aqui não tô falando como chefe, não como líder, Sim. mas de vocês como pessoas que tiveram sucesso, qual é a dica que vocês dão para, assim, a importância desse tipo de ferramenta, como é que eles têm que se comportar para poder usar da melhor forma possível? Seja o gestor, seja quem esteja embaixo, não precisa ter medo. Eu vou dizer uma coisa, eu acho que antes de dizer que a ferramenta não é legal, discute o que a ferramenta pode melhorar. A ferramenta vai ser legal cada vez que a gente olhar e disser o seguinte, falta isso, falta aquilo e tal. Então a ferramenta, ela tá ali para ajudar, ela tá ali para trazer aquilo que precisa, mas ela só vai ser a mega ferramenta da legal NASA, também. Aquela ferramenta top, quando a gente se dispuser a fazer essa ferramenta funcionar. Então, em vez de rejeitar, em vez de dizer assim, dá trabalho, eu não consigo, isso é aquilo, não tem a informação que eu tô procurando, é isso, vamos falar o seguinte, não tem, a informação tá difícil, a informação tá duplicada, na página tal tá dizendo isso, no canal Y tá dizendo aquilo. Participe ativamente na construção. Construção da ferramenta. Uma ferramenta, seja ela qual for, ela é construída todo dia por quem usa essa ferramenta. Porque o desenvolvedor, aquele que tá lá em TI e que construiu alguma coisa, ele construiu sobre uma demanda. Alguém especificou, disse, faça isso. Quando essa ferramenta chega para quem usa, seja o líder, seja o atendente, o supervisor, o coordenador, o gerente, o executivo lá na ponta que vai pegar o mega relatório, ela vai ser, a experiência em usar essa ferramenta vai ser surpreendente, memorável, quanto mais eu fizer esta ferramenta ser surpreendente e memorável. E para isso, eu tenho que me tornar o desenvolvedor, eu tenho que começar a dizer o que falta, o que falta. Então, a minha dica é essa, gente. Usa a ferramenta e todo dia descobre o seguinte, o que falta. E saber que ela vem pra ajudar, porque senão a gente, pensando nas ferramentas fora da empresa, a gente continuaria no Orkut 12 fotos. Ai, gente, né? é isso. Gente, hoje a gente quer Instagram, quer agilidade, quer um monte de coisa. Então é pensar nisso. Será que você quer continuar naquele, né? Fazendo paralelo. Você quer continuar do mesmo jeito que tava? Se ninguém tivesse tido essa discussão, a gente ia continuar usando a câmera fotográfica pra fotografar, o celular pra falar. 12, 24 poses ou 32, tá revelar os finais de semana. Exatamente. Hoje a gente usa o celular tem que pra se dispor, tudo, pra fazer dá uma chance. A lista de compras do supermercado, a foto da viagem a Paris fantástica que Ted fez. Ó, tu viu? E assim, pessoal, dica importante do que ela... Em resumo, tá ligado à tua atitude. Você quer ser protagonista ou você quer que a transformação te empurre ou você quer empurrar a transformação? Pelo amor ou pela dor vai acontecer algum dia. A tecnologia te ajudou. Em que lado você e aí todo mundo que acaba assistindo, cara, como é que eu melhoro, como é que eu sou promovido? Agora você tem uma possibilidade de as pessoas te acessarem melhor, né? E aí, o que você imagina que seria a dica pra essa turma também que essa ferramenta trouxe muito? Márcia perfeita, passou por todos esses pontos. Mas pro gestor, eu acho que tem um outro ponto que é o seguinte, precisa ter um dono no negócio, não é em TI. Então, lá comigo, a gente tem um dono. Essa pessoa tá levando a ferramenta pro máximo de capacidade que ela tem, seja em conteúdo, porque é um repositório de conteúdos. Quero fazer treinamento. Sim, pega esse módulo, esse aqui, bota ali pra gente fazer uma trilha bonitinha e fazer mas precisa ter um dono. Este dono garante que esta ferramenta está o tempo todo sendo atualizada, porque a operação está dizendo o seguinte, olha, isso daqui está faltando, isso aqui está desatualizado. E aí você mantém esse negócio de uma forma muito atualizada e você tem a galera, né, sabendo que ali é o seguinte, qualquer dúvida que eu tenho, eu vou buscar lá. E tem uma outra coisa que eu preciso usar nessas ferramentas, que é a história do engajamento. Não é eu botar um negócio lá dentro e jogar. Não, eu preciso engajar as pessoas a usarem. Então precisa ser legal. E o legal é, tem uma moeda aí dentro que eu posso trocar por alguma coisa, porque quanto mais... Programa de youtubers interno, por aí. Né? Como é que eu vou tocar nas pessoas? Porque não é mandar a comunicação de que chegou, tá disponível esse conteúdo. Gente, não é isso. Como é que eu deixo de forma... E aí vem a história dos públicos, né? Porque eu preciso falar a linguagem do público que tá lá. Como é que esta pessoa vai usar esta ferramenta? Se essa ferramenta ela é de 1950, não vai dar certo. Precisa ser TikTok, precisa ser essas coisas. Eu preciso trazer para um modelo que está aderente ao público e que ele se engaje a usar. Então eu preciso jogar o jogo de quem está usando o negócio para gestor. Para a galera que precisa usar isso, seja o melhor na plataforma, porque quanto mais você acumular pontos, quanto mais você é o destaque. E quando a gente tiver que buscar uma pessoa, eu vou buscar quem são os destaques.
né? É aqui que tá o pulo do gato. Eu não vou buscar fazer um processo. Já começar... tá ali, Galera, tá lá. Me pega o ranking. Quem são os melhores? Essa galera aqui domina todo o assunto. Tem gente que usa aquela frase. Eu já vi muitas vezes. Vocês devem ter escutado alguma vez na vida. Tipo, mas eu não sou pago pra isso, né? Pelo amor de Deus. E o que é importante é dizer assim, afia o machado enquanto não tem lenha. Porque o dia que tiver lenha, você vai ser o primeiro a cortar. Você vai ser o primeiro da lista. Então seja essa pessoa. Camis. Né? É isso. Então, o gestor precisa fazer o negócio funcionar e precisa engajar o time. E o time precisa entender que aquilo é a ferramenta que vai te deixar ou melhor ou pior que todo mundo que tá com você. Não faz só pela empresa, né? Exato. Na realidade, eu acho o seguinte, quem te promove é você. Exato. Né? O quanto você cuida do seu desenvolvimento e, de novo, a formação formal, né? Faculdade, escola, isso tudo é, enfim, isso é o higiênico, gente, é o pirâmide de Maslow, né? Isso. Tá aqui. Isso é necessário, ponto. Aí você fala assim, tá bom, feito que a base está ali, eu estudei, eu sei falar o português pelo menos, e etc e tal, e essa base não entra na discussão, o que eu faço por mim para que o meu gestor, para que o outro líder, para que a empresa saiba quem eu sou. Então, quem te promove não é o RH, quem te promove não é o teu chefe. Não fique com raiva do RH que não te promoveu, do líder que não... Quem te promove é você, a atitude é sua, a atitude positiva, a atitude de acreditar em você, né? Vamos resgatar ali a conversa com a minha mãe, vou mudar de emprego, etc e tal, porque eu quero... algo mais. Não, e o Ted falou um tempo, assim, a plataforma, as ferramentas te dão assim, agora você consegue, aquela dificuldade de nunca vou aparecer porque eu tô lá, ninguém vai me ver. Agora você tá ali o tempo todo, o cara que é o presidente da companhia vai estar acessando e vai ter informação. Acho que isso é sensacional. Exatamente. Gente, assim, como eu gostaria que ficasse muito, mas muito tempo, acho que pra mim foi e diferente um pouquinho. A Camila tá aqui nesse primeiro episódio, vai estar comigo aqui em outras vezes, e vocês se preparam que vão voltar. A gente sempre faz dinâmica, e quem ouviu os outros episódios, as dinâmicas... Eu assisti, vi. Você vê que não tem... Gente, é nada combinado. A gente vai fazendo bate-bola. Aqui já foram fazendo negócio, a gente só assim admirando. Caramba, a história... Sabe aquela coisa assim? Ele vai falar isso, eu vou perguntar isso. Ele vai falar isso. Já foram falando, a gente foi assim, só como... Hoje eu me senti aqui como se fosse um telespectador já do podcast lá, já entendendo. Então, assim... Queria primeiro agradecer super mais uma vez a presença de vocês três. E a Camila eu vou... Várias vezes a gente vai invadir. E vocês vão voltar com certeza. Já tenho combinado aqui com alguns convidados que também não só vão voltar, mas vão voltar aqui do lado de cá entrevistando também. Porque, de novo, aqui é uma roda de amigos. Vão ter sessões assim com vinho. Com vinho, com chopp. Vamos... escuta. Boa, a gente já estamos até combinando. Vai ser vinho ou chopp. Então eu queria super agradecer a disponibilidade de vocês. Primeiro, de agenda, porque eu sei que a agenda de executivo de vocês é complicada. Ainda mais tudo isso de tempo, né? De tudo isso. E mais do que isso, pela disponibilidade em compartilhar um pouquinho da vida, porque é normal a gente estar compartilhando em alguns eventos, palestras, falando sobre o case da empresa, o case da companhia, mas quando você fala da sua vida para poder inspirar outras pessoas, então acho que isso tem um... Não dá nem pra falar que é um valor, memorável, né? Não é memorável. Não dá nem pra falar valor. Eu estou com uma camiseta dela ali, ó, happy. É isso. Quando eu vi essa blusa, eu falei assim, ela tem perfeito, né? Então eu vou fechar e depois vou fazer uma coisa diferente. Fechar, eu queria, assim... primeiro, mais uma vez, agradecer, mas que você desse o recado final para quem tá assistindo, obrigado, o recado final. Se alguém quiser achar vocês... se alguém quiser interagir com vocês três, como é que eu procuro? Então dá o recado final, fala vocês três e depois eu vou fazer o fechamento diferente. Ai, que medo. Então vamos lá, eu vou dar uma dica que eu costumo falar quando eu tô fazendo algum tipo de palestra, alguma coisa, que é o seguinte: carregar pedra, todo mundo sabe que pesa. Então, dor pesa, tristeza pesa, não procurar. Foge, se esconde, porque ela vai te achar em algum momento da sua vida. Então, seja positivo, busca coisas que te façam sorrir, se puder gargalhar, melhor ainda. Curte as coisas positivas, gera energia, recarrega isso, porque na hora que a dor chegar, ela tá mais aliviada, ela tá mais anestesiada, porque você tá com a energia lá em cima. Então, assim, sai de casa, não importa se tá chovendo, se tá sol. Sabe aquela coisa de acordar? Acorda e dá bom dia pra si mesmo. Bom dia, não importa se tá sol, se tá chuva. Para de falar o seguinte, hoje tá chovendo, o trânsito vai estar horrível. Não, porque aí já começa a tumultuar. Se na segunda começar assim, cara, sexta-feira não tem jeito de terminar bem. Então, a minha dica é essa, gente.
seja feliz. E para ser feliz, basta você ter atitude positiva, né? Olha as coisas com um prisma gostoso. Fica mais leve, traz menos rugas e é mais fácil de caminhar assim. E se alguém quiser te achar lá pra falar Márcia, gostei daquilo lá, queria uma... Eu vou pedir pra... Não sei se dá pra botar por escrito, mas é polar.marcia@gmail.com. O LinkedIn, qual é mais fácil? O LinkedIn Márcia Polar. Aí tá fácil de achar, tá lá com a carinha de hoje, inclusive. Boa. Márcia Polar vai achar lá. Vai achar. Meu amigo, só pra relembrar, ele vai fazer o fechamento, pessoal, executivo do ano, e esse ano tá concorrendo lá executivo Latam. Então, olha as pessoas internacionais que estão crescendo. Tocou num ponto que eu acho que tem esse ponto, né? Você precisa ser positivo e acreditar em você. E tem um outro que é complementar a isso, que não dá pra escapar, eu preciso me juntar com pessoas boas. Por favor, quem são as pessoas que estão dando certo, que você precisa estar próximo, né? Se então, tua vida tá meio ruim, olha pra quem tá do teu lado, talvez... exatamente. Então, é aqui que tá o ponto, sabe? Quem é que vai agregar pra você? Então, vai atrás das pessoas que vão te ajudar a ser melhor amanhã e depois de amanhã. E eu preciso acreditar que isso, né? Hoje precisa ser melhor que ontem, amanhã é melhor que hoje, porque senão vai dar tudo errado, né? E se quiserem me encontrar, pode ser em qualquer lugar, qualquer rede social. Bom, se for LinkedIn, é Ednelson Santos, é minha né? Vai ter que colocar lá na frente. Vai ter que colocar. A gente coloca. lá pra gente achar, Ted. Tá como TED, mas tá entre parênteses lá. Então, a gente vai colocar aqui embaixo também. Beleza. Agora, se quiser ir no Instagram é @TED_CB, se quiser ir no Twitter é a mesma coisa, dá pra gente se falar onde quiser, tá bom? Instagram também é Márcia Polar onde quiser vai encontrar sempre com esse nome. Aí. E aí, nosso recado e como é que te acham? Pois é, eu vou corroborar, minha área de estudo é neurociência, psicologia positiva e mindfulness, então sou apaixonada, concordo em gênero, número e grau, assino embaixo, assim, sabe? Mas eu vou fugir desse assunto pra corroborar, pra que seja, né, completo aqui quando a pessoa finalizar. Acho que tem muita coisa aqui que a pessoa já pode ter escutado em outras vozes, de outras formas, mas eu acho que toda vez que a gente escuta, se dá o trabalho de escutar alguém, a gente tem que dar... prestar atenção nos mínimos detalhes, nas coisas. E eu gosto muito da frase de Arthur Schopenhauer, que diz o seguinte: o segredo não é ver o que ninguém viu, mas enxergar de forma diferente o que todo mundo vê. Então, como a gente pode enxergar aquela vírgula diferente e falar, putz, isso aqui eu vou usar como meu gás, vou usar como meu Red Bull da vida aqui, vou... Então, assim, pegar 0,0001 do que a gente ouviu e que não seja só um podcast. Porque a gente tá emprestando o nosso tempo, não é só porque a gente gosta de aparecer na câmera legal, tal, dá pra fazer um monte de coisa, mas não é pra isso. A gente tá aqui pra tentar que uma vida seja tocada e seja diferente. Que é aquela, a gente falou que das pessoas, se fosse que uma pessoa saia e fale, pô, é isso, caiu minha ficha, meu eureka aconteceu. Então acho que é isso. E me encontram como Camix, com X, né? Camix Customer, eu gosto de falar isso, porque às vezes as pessoas escrevem errado. Então, Camix Customer. No LinkedIn, Camila Santos, TEDx, você já encontra, ou Camix, encontra. E no Instagram, que a gente tem muito conteúdo, encontra como Camix Customer, com o motorhome rodando pelo Brasil aí, levando temas. Sensacional, né? Pessoal, espero que vocês tenham... Pô, assim, eu de novo, esse podcast, cada um aprendizado. Esse pra mim, eu me senti em casa. Assim, a olhinha dele brilhando aqui, gente. Olha que coisa linda. Então, assim, antes de encerrar, eu só queria fazer Queria fazer um negócio diferente, porque hoje aqui no estúdio a gente tem uma pessoa diferente no estúdio nos visitando. E que a gente falou em vários episódios, quando a gente fala que a gente tá falando de pessoas de referência. Então hoje... Será que ela vem aqui? Será que vem aqui? Nossa, pode vir aqui? Pode. Chama ela aqui. Hoje a mãe da nossa amiga, uma convidada de honra da Márcia, ela tá aqui com a gente. E por que... Não, a Márcia falou em várias vezes em mamãe. E por que eu queria só que a gente fechasse aqui com ela junto conosco? São gravados, a gente disponibiliza aqui, então a gente tá no final de semana no Dia das Mães, então parabéns aí a todas as mães que estão assistindo. Mas em todos... Em todos os episódios, as referências estavam ligadas à família, pareceram família. Então, assim, em todos a gente tem lá todo mundo, mas parte da família. Então, hoje aqui a gente tem um representante da família, que se a gente tá aqui para poder inspirar um pouquinho em vocês, ela tá aqui representando os nossos pais que estão aqui, ou que os que estão assistindo, estão acompanhando a gente lá de cima ou daqui de baixo, que inspiraram a nossa vida e nossa carreira. Então, obrigado pela presença, obrigado por ser mãe dessa pessoa maravilhosa que eu conheço há tanto tempo.
que eu conheço há tanto tempo. E obrigado por inspirar ela e todos os pais, né, que inspiraram a gente aqui. A palavra da nossa podcaster. Não, eu gostei muito de ouvir vocês. Muito. Não, que Foi bom. muito bom. Que Foi ótimo. muito bom. E como mãe, né, a gente só tem orgulho. E a mãe de vocês também, esteja onde estiver, elas são muito orgulhosas de vocês. Sem dúvida, amém. Pessoal, fechando aqui com esse momento maravilhoso. Lágrima. Espero que vocês tenham curtido quanto a gente aqui. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, gente.